Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lidera Mais Podcast. Nosso objetivo aqui é sempre trazer convidados especiais, gerar conteúdos especiais para você. E sempre nós temos um ritual quando nós damos o start aqui. Isso aqui não é só um episódio, não é só mais um podcast, mas isso aqui pode ser para você uma mentoria, uma consultoria, um mastermind. Então, para isso, você precisa pegar papel e caneta nas mãos para que você possa tomar nota de tudo aquilo que nós vamos falar aqui, pessoal. Porque tenho certeza que aqui vai sair ouro, vai sair vários insights. Além do papel e caneta, eu tenho aqui um ritual que a gente faz o seguinte. É o seguinte, você vai pegar o quê? Um copo com água e um Dorflex. Por que um copo com água e um Dorflex? Sabe por quê? Porque de tudo aquilo que a gente vai falar aqui, pode ser que a cabeça dessa pessoa vai fazer Vai o quê? explodir, meu irmão. Vai explodir. Então vai lá. Quem avisa, amigo, é papel e caneta nas mãos, um copo com água e um Dorflex, porque hoje eu estou aqui recebendo nada mais, nada menos que o Hugo. Seja bem-vindo, Hugo. Tamo junto, meu irmão. Tamo Obrigado junto. pelo convite. Vai ser uma honra participar aqui do seu movimento, do seu podcast e contribuir principalmente com a galera aí que está empreendendo, com a galera que quer falar sobre gestão, sobre liderança, sobre vendas principalmente. Exatamente, Compartilhar bora. um pouco das nossas experiências aqui. Conta comigo. Hugo, a gente tem cheio de ritual, né? Quando eu falo de ritual, porque é a repetição, isso vai ficando na cabeça das pessoas, né? E assim, eu quero te agradecer. A maior moeda que nós temos não é o euro, não é o dólar, não é Bitcoin, né? Mas a maior moeda que nós temos hoje é o tempo. E quero te agradecer a você, né? Sei da sua correria, da sua jornada aqui em Brasília, do seu tempo. Quero te agradecer por você ter separado um tempo para a gente bater esse papo de poder estar investindo. Claro, não só na divulgação, não só aí nesse nosso bate-papo, mas o maior investimento que a gente faz sobre a vida dessas pessoas, que às vezes é uma frase, às vezes é uma atitude que você fez e que pode colaborar com essas pessoas. Gratidão realmente pelo seu tempo, você estar aqui conosco nessa gravação nesse dia. Ótimo. Eu fico lisonjeado pelo convite. É, Eu gosto de falar, ô Clésio, que a minha vida é fruto de pequenas sacadas que a gente foi pegando ao longo do tempo. Que Então, legal. compartilhar para essa galera aqui algumas sacadas onde que numa frase, ou uma palavra, ou uma visão, porque eu gosto de dizer também que a gente consegue enxergar o nosso mundo através das nossas lentes. E quando Exato. a gente consegue enxergar a mesma realidade com lentes diferentes, numa visão de uma outra pessoa, é o que leva a gente a ter resultados diferentes, pensamentos diferentes e atitudes diferentes. Show de bola. Eu conheci o Hugo em movimento. Eu estava em movimento e em um desses movimentos eu te conheci. Mas eu quero que você se apresente. Quem é o Hugo? O que que o Hugo faz hoje? O que que potencializou para o Hugo ser quem ele é hoje e fazer o que ele faz hoje? Legal. Seguinte, meu nome é Hugo, tenho 26 anos. Novão, mano. O Caraca, pessoal vinte e se seis surpreende aos anos. 26 Que anos. legal. A minha jornada no empreendedorismo ela começa bem cedo, no Top demais. empreendedorismo corporativo. Você falou muito de rituais aqui, a gente tem alguns rituais que hoje já estão aí na boca do povo, então a gente gosta de falar que a nossa máquina não para. Não, para, E exato. quando a gente fala que a máquina não para, a galera pensa e fala assim: não, eles estão trabalhando demais, eles estão fazendo o negócio acontecer demais, mas a máquina não para em realmente todas as áreas daquilo que a gente se propõe a fazer. Então, hoje, com 26 anos, eu tenho algumas empresas, alguns negócios, onde o nosso business principal é educação. E aí, através de educação, isso é um guarda-chuva que recai em vários outros negócios que nós temos. Então, hoje eu sou sócio de um consultório odontológico, que fica aqui em Brasília, E não é dentista. e não sou dentista. Tava descontraído. Atualmente, a gente vai abrir sobre isso Aham. também. Atualmente moro em Alphaville, São Paulo, e aí, como você falou, a gente está bem agitado aqui em uma agenda extensa em Brasília por conta de um movimento que nós iremos fazer em outubro, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. É, Hoje sou sócio também de uma empresa de contabilidade e BPO financeiro e o nosso Que business também não é e contador. também não sou contador, mas na verdade a gente resolve o problema dos outros, né? Que E bacana. você é pago através dos problemas que você resolve. Show Então, de você bola. resolve o problema pequeno, você ganha pouco. Você resolve o problema grande, você ganha muito. Exato. E aí, a minha jornada empreendedora, ô Clésio, ela começa quando eu tive a oportunidade de empreender, mesmo inconscientemente, no negócio de outras pessoas. Então, aos Show de bola. 14 anos, é, foi a minha primeira oportunidade de emprego, oficialmente falando, que foi em uma das maiores companhias hoteleiras aqui de Brasília. É uma companhia que atualmente hoje ela fatura, para você ter ideia, por ano mais de 130 milhões de reais, que fomenta um mercado muito agressivo
né? Que é um dos hotéis mais luxuosos aqui, que eu não sei se você conhece, que é o Royal Tulip, onde nós vamos fazer o nosso evento. E É. de lá, Conexões, hein? Que top, hein? Que conexões. top. E lá dos 14 anos eu fiquei até os 20, 19, 20, eu não tô me recordando aqui o ano ao certo. E aí, cara, dentro dessa jornada, a minha bagagem corporativa foi muito grande. Então, pra você ter ideia, uma companhia que fatura 130 milhões de reais por ano, ela tem que ter muitos colaboradores e ela tem que ter muitos departamentos e ela tem que ter muitos processos. E enquanto a gente sempre está na fase atual, a gente não consegue enxergar qual que é o aprendizado que a gente vai tirar dessa situação, a lição que a gente vai tirar dessa situação. E hoje eu consigo Top, hein? entender o porquê disso tudo aconteceu, o porquê foi Que lá, o top, que porquê que top. foi daquela forma. Então, assim, eu entrei com 14, fiquei até os 20, e dentro desses anos, eu saí de menor aprendiz com 14 anos, eu não trabalhei escravo, tá? Só pra vocês saberem aqui. E aí eu fui de menor aprendiz, estagiário em tempo recorde, depois analista, depois coordenador. E aí, cara, a média de idade das pessoas que ocupavam o cargo que eu ocupava lá dentro, que é de coordenador comercial, a média de idade era 36 anos e precisava falar E inglês. você era novão, né, E mano? eu tinha 19 anos e não falava inglês fluentemente. Então foi exatamente por. Ocupou espaços vazios, o- gerou oportunidade. Exatamente. Meritocracia Top. e resultados. Porque se fosse pelo perfil, pela idade, com certeza não, Tava não estava desclassificado. desclassificado. Que legal. E assim, por que que eu falo, né, a gente trazendo sobre isso aqui? Tem muitas pessoas que acredito que o Hugo, né, o cara anda de Mercedes, o pai dele deve ser o cara que deve ter comprado para ele, né, deve ter nascido ali no berço de ouro e tal e tudo. Mas eu gosto dessa trajetória porque de ocupar o espaço vazios, porque hoje, dentro da minha atuação, eu atendo muito empresas e às vezes eu tô ali, dentro ali, treinando uma equipe que essa equipe é muito operacional e que muitas das vezes vem trazer essa visão de que não, é que não tem oportunidade. Ah, que é dos mimimi, mas existe, muitas das vezes não vai existir oportunidade, mas muitas das vezes vai existir a oportunidade que pode ser gerada. Claro. Aí, dentro da sua jornada, então você está falando que é exatamente sobre isso. Se fosse ver todo o trâmite, né, das critérios que era necessário, você rompeu todos eles, né? Se a gente fosse tirar os principais pontos dessa história, é sempre ocupando uma cadeira vazia e você nunca vai conseguir se alocar dentro de uma oportunidade pela porta que você quer. Tem que ser pela porta que está aberta. Eita, E através. Você nunca vai repete, conseguir entrar numa repete isso aí. oportunidade que você quer pela porta que você quer. Você vai entrar pela porta que Que tá está aberto. aberta, e através da porta que está aberta, você vai conseguir se movimentar para que você consiga chegar onde você quer. E aí vai depender muito, muito, muito de meritocracia, porque ninguém vive de esforço, a gente vive 100% de resultado. Show. Além de tudo isso, de toda essa experiência empírica, né, dessa apresentação, eu não poderia deixar de deixar claro aqui para a galera que, cara, eu consigo enxergar hoje com a visão que eu tenho. Eu sei que essa visão vai ficar muito mais aguçada ao longo do tempo, mas eu consigo pegar de cada parte desse momento, dessa história, o cuidado divino, né, Por favor. o favor de Deus, assim. É, hoje eu tenho uma relação muito mais próxima e mais íntima, né, ali com Deus, mas antigamente, quando eu não tinha essa relação e essa visão e esse discernimento, essa leitura, é, eu achava que as coisas, as circunstâncias iam acontecendo porque ia acontecendo, né? Eu ia batalhando ali, correndo e tal, fazendo o negócio acontecer, mas hoje eu consigo perceber que cada porta, cada situação, cada fase que a gente vive, é através das oportunidades e da misericórdia de Deus. E a própria Bíblia fala, cara, que é Deus quem dá sabedoria aos sábios, é Deus quem dá inteligência para os inteligentes, é Deus quem abre e fecha corações. Eu já passei por situações onde o coração do cara estava 100% fechado para aquilo que eu queria que ele tivesse com o coração aberto. E eu falei assim, cara, essa situação específica aqui é só se Deus abrir o coração desse cara. Assim como ele abriu o coração de Faraó. Top. Você entendeu que nem tudo é na sua habilidade técnica, Nem nem tudo. tudo é na sua força, mas tudo é debaixo do favor e da graça de Deus. Tudo é debaixo do favor e da graça de Deus e é o que compõe a minha história até aqui. Então, você pegar
para a gente concluir essa apresentação, além de empresário, hoje de mentorear algumas pessoas, de ter mais de 20 colaboradores em todos os negócios, que são diretos e indiretos a mim, de ter todo esse movimento por volta ali acontecendo, eu não poderia deixar de falar que assim, a mão de Deus é assustadora para tudo que tem acontecido. Tudo que tem acontecido. Que legal, esse, porque para as pessoas entenderem também desse não vou aqui ser um clichê, nem vou trabalhar dentro de religiosidade, mas eu vou falar dentro do princípio Claro. e realmente do propósito. Eu acredito muito que cada um de nós nascemos de propósito e para um propósito. E que Deus já conhece o nosso futuro e que no meio do caminho seremos forjados, seremos treinados, capacitados e Ele sempre vai apresentar pessoas. Então, todo mundo fica, quando há um casamento, todo mundo fica ali na expectativa de ver a noiva. As pessoas querem admirar a noiva e querem ali ver o vestido da noiva. O homem, ele entra, tanto é que o homem entra primeiro, né, para abrir ali, mas o seguinte, o que eu quero chegar aqui? Todo mundo admira o vestido da noiva, mas ninguém sabe quem o costurou. Quando Saul foi assumir o reinado antes de Davi, fizeram aquelas vestes reais, mas ninguém sabe quem costurou as vestes dele. Interessante. Hoje o Hugo está aqui. Hoje o Hugo está fazendo esse grande movimento, mas ninguém sabe quem costurou suas vestes. Isso é verdade. E se sabem, não sabem de tudo e são muito poucos. E Muito talvez nem pouquíssimas essas pessoas que foram totalmente primordial na sua ascensão, no seu crescimento, nem talvez ele saiba o impacto de uma palavra que ele te deu, de uma disciplina, de um feedback legal, que foi para você dessa formação. Uhum. E assim, até mesmo aqui a gente entrar agora no bate-papo aqui, gestão, empresariado, liderança, porque você é soma desses líderes que você teve. O Claro. Hugo hoje, dentro dessas 20 pessoas que você tem direto, dentro desses movimentos que você tem direto, o que eu quero te falar? Você pode escolher agora, assim como teve pessoas que escolheu na sua trajetória colocar o nome deles no seu currículo apenas, mas tem certeza que tem aquelas pessoas que você talvez vai citar em alguns outros lugares que colocaram o seu nome, no nome deles não no currículo, mas na sua biografia. E exatamente isso é a mesma coisa que você pode fazer com os colaboradores que você já tem, aqueles que vão agregar ainda, né? Então, o que você acha disso que a gente está falando sobre realmente dessas pessoas que te funcionaram? Claro, cara, eu acho. Você pega, por exemplo, a maioria dos ricos hoje no país. Quando o cara ele fica muito rico, que ele prospera muito, ele tem a intenção genuína de que outras pessoas façam a mesma coisa. Então, cara, eu fiquei rico, eu tô dando certo e tal, e eu quero isso também para as outras pessoas. Até porque hoje eu posso falar assim, Clésio, que antigamente eu sempre tive essa fome, essa ambição de. Cara, eu tinha certeza que eu ia ser multimilionário. Eu tinha certeza de que eu ia dar certo na vida. Eu tinha certeza. E eu tinha certeza que eu não ia parar, independente do que acontecesse. Só que às vezes a gente quer a coisa certa pelos motivos errados. Que aí é onde entra o amadurecimento, o discernimento e a visão. Que aí você vai amadurecendo e você continua querendo as mesmas coisas, só que com as motivações certas. Você se importa eu pegar um caderno e eu ir anotando aqui na sua Não. frente? Faça favor, vem cá. Não me importa. E aí, querer a coisa certa pelo motivo errado é fazer a coisa errada também. Então, eu sempre tive essa ambição. E eu sempre tive de maneira muito genuína comigo que as pessoas pudessem crescer comigo. Hoje, pra você ter ideia, e aí respondendo a sua pergunta, 95% das pessoas que eu tinha contato em 2019, 20, eu não tenho mais contato. Nós não nos falamos mais. Foi uma decisão minha? Foi uma decisão minha. Só que as circunstâncias e as decisões que eu fui tomando foram me levando à proximidade de algumas ou ao afastamento de outras
E tudo dentro de um alvo, de um objetivo, de um caminho. Cara, eu tô indo pra lá. E não tem ninguém que me pare, a não ser o nosso Deus. Não tem ninguém que me pare de eu ir pra lá. Então, cara, você quer ir? Não, não quero. Fulano, você vai? Ô, Ciclano, e aí? Não dá. Então, isso eu tô falando de familiares, isso eu tô falando de amigos, isso eu tô falando de colegas de trabalho que eu já tive. Tô falando de todas essas pessoas. E aí a vida, as circunstâncias, as situações foram nos apresentando mais pessoas. E aí, quando a gente volta para esse tema que você tá falando, hoje é absurdamente algo que tem dentro de mim que as pessoas que estejam junto comigo, que elas cresçam mentalmente, que elas cresçam profissionalmente, que elas cresçam empresarialmente, porque assim como eu tive a oportunidade de empreender em negócios de terceiros, eu quero que as pessoas empreendam dentro do meu negócio. Gosto de falar muito que é melhor eu ter um colaborador, um parceiro, um intraempreendedor comigo por um ano e meio, dando sangue, suor e lágrima, e ele pegar tudo que ele precisa de capacidade técnica, repertório, tudo que ele precisa aprender e eu puder ensinar, e ele fica comigo um ano e meio, ou vira meu sócio, ou então ele vai abrir o negócio dele. Do que ficar 5 anos com o mesmo colaborador, ganhando a mesma coisa, estacionado na mesma fase, fazendo as mesmas coisas, sem se desafiar e sem nada. Eu prefiro 1000 vezes alguém que venha logo, me ajude a construir o que eu quero, ganhe uma parte disso, um pedaço disso, cresça, suba de nível, e aí, se possivelmente não acontecer da gente fazer uma sociedade, que ela vá tocar a vida dela da maneira que ela achar. Eu prefiro 1000 vezes esse cenário. 1000 vezes esse cenário, por quê? Porque a gente consegue imprimir velocidade. Falo para os meninos hoje internamente, nas reuniões de alinhamento que nós fazemos, que toda empresa ela é ditada pelo ritmo do mais lento. É o mais lento que dita toda a operação de qualquer negócio. Por que o mais lento? Mais lento? Por que o mais lento? Por que o mais lento? Porque tudo sempre para no mais lento. Você pode ter um cara que é super sênior dentro da sua equipe. Você pode ter um cara que é assustador dentro da sua equipe. Mas ele vai ficar travado no cara sênior. Você pode ter um cara que é muito capacitado. Ou pode ter mais de uma pessoa que é muito capacitada. Sempre vai travar no cara que é sênior. Ou sempre vai travar no cara que é lento. Por É a quê? velocidade dele Porque a ali. velocidade dele é que está ditando o ritmo do negócio. Então, qual que é o papel do empresário e do gestor? Cara, eu tenho uma visão macro aqui do meu negócio. Quem é que está caminhando mais rápido? Quem é que tá caminhando mais lento? Eu vou pegar esse que tá caminhando mais lento e eu vou empurrar ele, eu vou testar ele, eu vou provar ele, ou então eu vou desligar ele. Porque você pega, por exemplo, um relatório de vendedores, pegar do meu time comercial lá de São Paulo. Eu não quero saber quem tá vendendo mais. Quem tá vendendo mais tá fazendo mais que obrigação. E tá ganhando muito bem por isso e bem comissionado por isso. E tá crescendo, obviamente que a gente acompanha, a gente se importa, a gente lidera. Sim. Eu quero saber quem tá vendendo menos, o porquê e o que que tá acontecendo. É problema pessoal? É falta de repertório? É falta de capacidade? É falta de vontade, de fome? Top. Porque aí, meu irmão, se não chegar no resultado esperado e a gente tá dando todo um insumo para que essa pessoa possa performar, desculpa, a gente vai pro próximo. Amor ao Vamos pro próximo. próximo. Aí promove ele ao mercado de trabalho. Promove ao mercado de trabalho sem problema nenhum. Antigamente, Clésio, eu tinha a visão, e isso por inocência. E eu gosto de me colocar sempre, apesar da minha idade, e considerando a minha idade, sempre numa posição de humildade, numa posição de aluno, numa cadeira de aluno. Seja com você, seja com uma pessoa que tem mais ou menos a mesma idade que eu, seja com uma pessoa mais velha. Eu gosto de me colocar numa posição de aluno sempre e de aprender. Obviamente que eu sei me posicionar como especialista, como estrategista, como empresário, eu sei fazer isso. Só que eu gosto de me colocar nessa posição e isso, durante muito tempo, na minha jornada de crescimento, foi um calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque eu achava que todo mundo podia crescer do meu lado. E eu achava que todo mundo queria crescer do meu lado. E aí é aquela coisa de Querer ajudar querer quem ajudar. não quer ser É a ajudado, às vezes. tríade do salvador, vítima e agressor. Então, só existe salvador porque tem uma vítima. E aí, se você vira salvador de uma pessoa, depois, muito provavelmente, você vai virar o Vai ser agressor. agressor. Você vai virar o agressor. Então, por muito tempo, cara, eu carreguei isso de querer empurrar amizades. Que às vezes o cara tem um caminho diferente, um propósito diferente, uma vontade diferente, tá tudo certo. Só que a Querer que a minha. pessoa cresça ali, né? É. Aquele desejo nosso de querer carregar as pessoas ali, às vezes até no colo, né? Exatamente, cara. E aí, se você andar rápido, meu irmão, se você acelerar, as pessoas que querem ir junto contigo, elas vão aparecer. Elas vão aparecer.
Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não aparecer para atrair cliente, atrair talento, sua empresa está fadada ao fracasso. E essa mentalidade, de onde veio? O que que aconteceu para você instalar esse mindset aí, de você ser disruptivo, de você aos 26 anos ter essa mentalidade que não é comum? Qual foi a fagulha? Cara, não existe uma única fagulha. Eu diria que é uma construção de experiências. Essas experiências, elas começam desde os 14 anos. Porque as pessoas elas mudam pela dor, pelo desejo ardente e ou por essa fotografia do futuro, mano. Fotografia de futuro e pela dor, principalmente. Por quê? Quando você se coloca em situações e ambientes desafiadores, você sempre está menor do que aquele ambiente. E você já teve a sensação de que você estava num ambiente e aquele ambiente era grande demais para você, aí passado o tempo você sentiu que assim, cara, esse ambiente aqui não é mais nada para mim. Sim. Quando eu cheguei em Alphaville, Várias vezes, né? quando eu cheguei em Alphaville, São Paulo, irmão, eu olhei para aquela cidade, para aquele bairro, a cidade de Barueri, né? E Alphaville, aí você tem lá os maiores players hoje do mercado. Marcos Marques tem sede lá. Thiago Brunet, que é um grande mentor, Sim, tem sim. sede lá. Pablo Marçal tem sede lá. Aí o Hugo, de 26 anos, tá indo pra Alphaville. Aí eu cheguei e olhei, quando eu tava no avião colocando as bagagens lá com a minha esposa, eu olhei e falei assim, rapaz, eu tô me sentindo pequeno aqui. Só que é aí onde Deus trabalha, irmão. Porque o menor é o maior no reino dos céus. Top. E aí as coisas foram passando, eu fui testando e testando e testando e testando. E hoje, cara, eu olho, a gente com a nossa estrutura lá, nosso escritório de 130 metros quadrados, eu olho e eu não me sinto mais dessa forma. E o que que promoveu eu não me sentir e eu me sentir? É eu me colocar numa situação onde eu me sinta para que essa situação me promova obrigatoriamente a crescer. Obrigatoriamente. E de Não, onde vem toda essa não ter outra opção, não ser fazer com que as coisas de venham dar onde vem certo esse ali. modelo mental de experiências e decisões? Experiências e decisões. Então, por exemplo, quando eu tinha Experiências mais decisões. experiências, decisões, eu colocaria aí ambiente também. Experiências, decisões e ambiente. Então, por exemplo, quando eu tinha, cara, 17 para 18 anos de idade, eu fechava contratos no Royal Tulip, porque eu era comercial. Então, o evento que eu tô fazendo hoje para mim, com o Alfredo Soares do G4, com o Vini, o evento que eu tô fazendo hoje para mim é o que eu fazia para outras pessoas. Sério, e o cara dos bastidores. Eu era o cara dos bastidores. Então, tipo assim, com 17, 18 anos de idade, a gente negociava contratos de 200 mil reais, 300 mil reais. E ali, pelo fato de ter a patente daquele negócio grande, eu não baixava minha cabeça para quem era empresário multimilionário. Então, eu já tive experiência e acesso ali de lidar de igual para igual com aquele tipo de pessoa, com aquele tipo de perfil. E você tem que observar muito, cara. Observar o cara, observar as atitudes do cara, o modelo de pensar, o modelo. Hoje eu tenho um discernimento muito maior com relação a isso, de você entender esse modelo mental. Mas eu diria que ambientes, decisões e experiências é o que forjam a mentalidade. E principalmente pressão. Porque se aquele negócio era grande demais pra você e agora já não tá tão grande, foi a situação que diminuiu ou você que cresceu? Você que cresceu, mano. Você que cresceu. E toda vez que você cresce, é como se você esticasse mais a sua cabeça. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade, isso é Você ciência. criar novos sinapses neurais. Isso é ciência. Então, a gente tava conversando nos bastidores aqui antes de abrir esse podcast, que essa semana eu tenho feito pagamentos assim que eu nunca fiz antes. E querendo ou não, pelo fato de ser novo, a gente às vezes até Aquele friozinho na barriga. se sabota assim, fala assim, rapaz, Eu vou esse tipo de isso agora. pagamento aqui eu não estava acostumado a fazer, não. Aí você fica assim, vai, não vai? Fica pensando. Só que aí, meu irmão, aí eu vou olhar Payback, né? 5 anos para frente, 5 anos para frente, e os pagamentos de hoje não vai ser nada. Amém. Não vai ser nada. Amém. Porque eu não estou determinado a parar de fazer o que eu faço. Cara, Independentemente do que aconteça. isso aí, cara, é assim, é top, sabe? Essa questão da mentalidade, né? Então, eu fui criado muito no ambiente de escassez. Meu irmão tá aqui no bastidor, ele vai entender. Aí, às vezes, eu levo minha mãe pra almoçar em alguns lugares, que a mentalidade dela foi assim, poxa, isso aqui é quase a compra do mês. E que lá atrás também eu tinha essa mentalidade. Por quê? Era um ambiente
eram experiências que nós tínhamos, mas só que no meio dali eu tive que tomar decisão para sair desse ambiente e que proporcionou hoje a gente ter essa condição de levar ela nos melhores, nos melhores Claro, restaurantes. claro. E você vai mudar isso, e é exatamente isso, você vai ter esse prazer, só que muda a mentalidade. Não, eu quero pagar isso aqui ainda mais, 10x, 10 vezes mais ainda, daqui 5 anos para frente. Cara, quando essa fase que eu falei pra você que eu empreendia dentro dessa companhia, eu ganhava aproximadamente R$ 6.000 ali com 18 anos, 17 anos. Bom salário. Pega o salário mínimo de hoje, é o quê? R$ 1.500? Então eu ganhava isso há alguns anos atrás. Tá falando lá atrás, né? A gente tá falando 5, lá 6 anos a atrás. gente tá falando lá atrás. E era comissionado também. Então, você pega esse potencial de ganho e aí coloca na realidade de hoje. E aí a gente consegue, cara, discernir de tipo assim, o que você tá vivendo, o que você vai viver ainda é muito pequeno. O que você vive é muito pequeno comparado ao que você vai viver, mano. Pô, isso é real. E você, o que te faz falar isso? A experiência. Experiência. Você sabe quem é você e da onde você saiu. Então você não tá falando algo que vai acontecer, algo que já tá acontecendo. E você já experimentou isso, depois que você vê, tem como desver? Não tem como. E tem uma outra coisa muito interessante que eu falo também, que eu gosto de falar, é que não tem como eu desejar aquilo que eu ainda não vi. A Bíblia. Aí vem toda a Bíblia, né? Como é Deus que, sonda os seus corações, né, como é mano? que eu vou desejar uma coisa que eu não vi? Então, por exemplo, você pega uma pessoa que às vezes ela não tem a visão de falar assim, porra, hoje eu uso um tênis Gucci. Tênis Gucci, cara, R$ 6.000 um tênis. Meu irmão, se você fala pra mim pagar R$ 6.000 num tênis há alguns anos atrás, pra Você mim era tá um doido. parto. O meu mês aqui, você tá Pra falando um mim era um mês, você vai parto. comprar. Mas aí pra mim hoje não é algo que eu uso pra me vangloriar, mas quando eu vejo essa simbologia dessas coisas que uma marca pode fazer com uma pessoa, Acesso. eu olho, por exemplo, pra uma negociação que eu tô fazendo de 50, R$ 100.000, eu olho e falo assim, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão, não vou ceder. Porque eu não sou mais vira-lata. E aí você ter símbolos que você consiga enxergar, identificar, que você olhe pra você e fala assim, irmão, se a circunstância tá fazendo você enxergar que é pequeno, olha pra sua volta. Olha o que você já fez. Olha os símbolos. Aí você fala assim: "Ah, meu amigo, é mesmo, eu não sou aquele cara lá de trás mais não". Então você ter essa materialização das coisas é muito importante porque isso te leva para um próximo nível, isso te leva, pô, você se sente muito melhor. Então, cara, essa mentalidade ela é construída através dessas coisas. Você vai acessando novas coisas, você vai acessando novos lugares, você vai acessando esses símbolos que hoje pra mim são importantes de conquistas, de merecimento, de coisas nesse sentido. Aí você, então, desde lá dos 14 anos, você vem dessa área comercial, vem de Área comercial. vendas, vem desse sangue no olho, vem das metas, vem da pressão, vem dos números. E hoje trabalhar com vendas, fazer o que você faz. Como que é isso para você, né? Como que essa sua jornada aqui de costurar as suas vestes te impulsionou agora para fazer o que você faz? Como que você vê tudo isso? Quando eu decidi sair do desse trabalho, é, eu saí pra empreender. E aí eu tinha a cabeça de tipo assim, cara, eu sou muito bom em vendas, então automaticamente o meu negócio vai dar super certo. E o meu primeiro negócio foi um centro automotivo. Um centro automotivo onde a gente vendia peças de carro e a gente atendia também fazendo a manutenção dessas peças. Só que eu era muito bom no mercado corporativo, eu não era empresário ainda. Eu não era empresário. E aí, meu irmão, foi onde deu tudo errado para que pudesse dar tudo certo. Gestão, competência, liderança, contabilidade, impostos. Cara, tudo, 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 tudo. Eu patinei exatamente com tudo, porque a minha experiência era corporativa. Chegava uma Tinha os demanda, setores que tratavam, tinham setores né, que de outras tratavam de todos coisas os assuntos especificamente. específicos, Pelo porte da pelo empresa, então porte, você tinha tudo setorizado pelo ali. porte do negócio, e aí quando foi para fazer para mim, Aí não tinha tudo não tinha você, tudo ninguém, meu centralizado, irmão. vai delegar para quem? Não tinha ninguém, meu irmão. E aí foi onde
eu pude adicionar essa habilidade de gestão, aprender com os erros, de gestão, somado à habilidade de vendas, que é a que eu tinha e desenvolvi muito mais hoje. Né? Hoje ela está muito mais aguçada, muito mais desenvolvida. E eu falo, inclusive, para os meus vendedores, para a galera que trabalha para mim hoje. Ser vendedor é a única profissão ou título, como você quiser chamar, que pode fazer você ganhar ou R$ 2.000 por mês, ou 50 mil por mês, ou 100 mil por mês. É a única. Você pega, por exemplo, um cara que ele não tem nenhum tipo de formação, experiência, coisa nesse sentido, ele fica muito bom em vender, ele vai ultrapassar todo mundo. E aí existe hoje até uma, uma crença a nível Brasil de que ser vendedor é chato, ser vendedor é incomodar, ser vendedor é você ficar importunando o cliente, ser vendedor... As pessoas que falam isso são pessoas que não vendem e não têm resultado. Porque hoje a única profissão que pode fazer você sair dos seus 5, 10 mil reais e ganhar 50 é ser vendedor. Aí vai depender do tipo de produto que você vai escolher vender. Se você vai juntar com um cara ali que tem um produto que é mega ultra high ticket e vai ter uma boa parte disso, aí você precisa decidir. Você precisa decidir um produto que tenha demanda, que tenha uma entrega legal, que tenha uma alta margem, para que você se ou afilie a esse produto, ou você seja colaborador dessa empresa, para que você consiga vender. Porque não adianta, eu vejo que tem muito vendedor hoje, cara, e aí tá muito ligado à falta de referência, sabe, Clésio? Tem muito vendedor hoje que o cara vende muito dentro do negócio que ele já tá, só que como é que o cara vai desejar uma coisa que ele nunca viu? Então, se esse cara pega e sai desse modelo de negócio que ele tá e passa para um outro modelo de negócio que é mais lucrativo, estruturado e escalável, ele com certeza vai ganhar muito mais. Com certeza vai ganhar muito mais. Mas aí você tá falando muito sobre essa questão de ver a pessoa, como que ela vai pensar o que ela, né? Então, você precisou sair do ambiente e dentro do ambiente que você saiu, você teve que frequentar outros. De que partiu essa sua necessidade? Claro, você tinha essa fotografia e como que esses ambientes te impulsionou? Cara, muito do que eu vivo hoje, ô Clésio, aconteceu por conta do meu casamento. Porque existem duas versões minhas. A versão antes do casamento e a versão depois do casamento. Na versão antes do casamento, é aquilo que eu falei que eu queria a coisa certa pelos motivos errados. Depois do meu casamento, eu passei a querer mais as coisas que eu queria antes, mas por um motivo mais prudente, diga-se de passagem. Então, depois que eu casei, cara, e eu sugiro que todo mundo aqui case, todas as pessoas casem, a minha vida ela foi literalmente transformada no sentido de eu olhar pra uma pessoa e falar assim, é ela que vai viver comigo o resto da vida e eu preciso dar tudo pra essa mulher. Tudo que ela merece, tudo que ela precisa. E ela despertou em mim coisas que eu nem sabia sobre eu mesmo. Uau, a sábia, né? Casou com a sábia. É, cara. Casar e casar certo, tá, pessoal? Não é Não, só não é só casar, não. olhar Não é só questão casar, não. aparência, não. Porque, Princípios, se valores, for pelo tá? cardápio, vai sair pelo preço, irmão. Não, Se for pelo é cardápio, vai sair pelo preço. top, top, top. Tá. Porque hoje você pega, por exemplo, as mulheres de São Paulo, Goiânia, eu não vou nem falar isso não. Você Não, pega, fala. não vou nem falar isso não. Vou nem falar isso não, mas hoje esse negócio de harmonização aí deixa todo mundo com a mesma cara, né? Sim, É sim, muito, sim. todo mundo muito parecido, mas enfim, como é que eu enxerguei essa parada? Depois que eu casei, cara, eu falei assim, é como se a minha fome ela tivesse aumentado muito, multiplicado, 10x. 10x, tá. 10x, irmão. Cara, eu preciso fazer, eu preciso dar certo, porque eu vou dar uma vida boa aqui pra mim e pra essa mulher que tá comigo, cara. E aí, as coisas foram acontecendo, e aí vem os bombardeios da vida, né? As dificuldades que vão vindo, a tribulação traz maturidade, mas essa fotografia, isso que eu pude ver e enxergar, foi depois que eu tive esse discernimento do casamento, para que eu falasse assim, cara, independentemente do que aconteça, e eu prometi para ela, inclusive, no dia que nós fomos casar, falei assim, a gente vai desfrutar das melhores coisas que existem nessa terra. E as melhores coisas não são só ligadas a dinheiro, mas ligadas a uma família, ligados a princípios e valores, ligados a tudo. Então, assim, cara, se eu pudesse te falar, antes do meu casamento, eu bebia, fumava, eu já tomei muito Venvance,
Isso tem alguns anos. E hoje, cara, depois de algumas decisões, eu não bebo mais, eu não fumo mais, eu não dependo de nenhum remédio pra dormir ou pra acordar, não depende de nada, porque só o que eu já tenho, pra onde eu tô indo e quem tá comigo é suficiente pra aguentar qualquer parada, qualquer Top, pancada. top. Então eu diria que acho que o ponto principal aí dessa fotografia e dessas dificuldades que vão chegando, o meu casamento assim foi um ponto de inflexão na minha vida muito grande, de pivotar mesmo toda a maneira com que eu A vivia questão antes. do compromisso, a questão da responsabilidade. O homem sem compromisso, o homem sem responsabilidade, ele é um menino, né? Você Aumentou, pega, aumentou os boletos, aumentou as responsabilidades. se você pegar hoje, dado interessante, tá? A maior quantidade hoje dos presídios das pessoas, dos homens que são presos, são homens solteiros e mais jovens. Porque o cara sem uma mulher, ele é perturbado. Perturbado, só O faz cara sem merda. a mulher é perturbado. O cara, se hoje ele não tem uma mulher, que é a natureza, ele pode trilhar o caminho dele, galgar o caminho dele até encontrar uma esposa, ter um casamento e tal, coisa nesse sentido. Mas, se você puxar hoje a lista de presidiários que tem hoje no Brasil, são homens jovens, solteiros, que estão sem destino. Homem solteiro, sem mulher, sem responsabilidade. Esse cara vai fazer o quê? É o cara que bate o carro no trânsito. É o cara que vai para um caminho que não é o caminho que deve ir. É esse tipo de situação. Mas que legal saber dessa questão dessa mudança, essa questão de que essa sabedoria, né, de uma mulher que pôde contribuir e tem contribuído para esse avanço e tudo. Aí, beleza, aí o Hugo vem e traz essa trajetória, tem essa mudança hoje, né? Você está prestes aí trazer um evento top aqui para Brasília, de poder realmente fazer esse movimento top, sair lá de Alphaville para vir para cá, de ter essas dificuldades, não desafios logísticos e tudo, de onde veio de novo essa fagulha de poder, né, proporcionar isso, atingir isso, sonhar com isso, ter dor de cabeça com isso, alegrar com isso, trazer mais pessoas para dentro do time para fazer isso. Como que foi surgindo e como que tem sido essa progressão aqui? Eu sempre tiro, Clésion, uma parte do meu dia para refletir intencionalmente. Para onde eu tô indo, onde eu tô, o Uau! que eu tô fazendo. Um ritual seu Ritual que você meu. vai fazer lá, Ritual você com meu. você mesmo, você ali com seu TSD, tempo sozinho ali com E Deus, ritual de meu. poder Para realmente. onde eu tô indo, o que eu vou fazer. É um papo meu com o meu futuro. E aí, Uau. todas as grandes ideias, irmão, que eu tive hoje, que eu consegui implementar, ter resultado, vieram através de reflexões. Seu tempo ali do flow. Reflexões, reflexões. Esse movimento que nós vamos fazer, inclusive você que está assistindo aqui, você é meu convidado especial, nós iremos fazer um evento para empresários, para 1.000 empresários no Hotel Royal Tulip, comigo, Vinícius Soares e Alfredo Soares, sócio e fundador do G4 Educação, e você é meu convidado especial. Essa ideia, o grande Clésio, veio através de um tempo de reflexão. Onde eu tô, para onde eu quero ir, o que eu preciso fazer, quais os desafios eu preciso entrar, quais os problemas eu preciso entrar, sabendo das consequências que um problema como esse gera, que uma decisão gera. Então, cara, vou fazer um evento para 1.000 pessoas, eu vou ter esses problemas aqui. Eu vou ter desafio financeiro, eu vou ter desafio com gente, eu vou ter desafio para vender, eu vou ter vários desafios. E nesses desafios vão mostrando as suas debilidades. E as debilidades você vai promovendo soluções para que você resolva. Então, foi super consciente e intencional essa decisão. Mas fazer esses movimentos que eu tenho feito são todos em momento de reflexão. E aí, lembra que eu falei para você que é Deus quem dá ideias. É Deus. Você já teve uma ideia muito boa que você colocou em prática, teve resultado, você falou assim, cara, foi da ideia que eu tive. Não. Irmão, Aí força, não foi aí da ideia que você teve. Não foi da ideia que você teve. Foi através de uma permissão. Eu acredito muito nisso, tá? Foi através de uma permissão que te deu a possibilidade de pensar para que você pudesse pensar nisso e viabilizar e executar show. e E executar. eu vou mais longe ainda.
é a sua permissão de você ter permitido anteriormente novas experiências. Porque o Espírito Santo de Deus, em Deus, vai te revelar aquilo que você nunca viu. É, Então ele vai criar em você conexões baseadas nas suas experiências que você veio, né, se conectando, e dali ele vai te impulsionando. Tipo assim, não é que o homem teve a ideia de criar um navio ou avião. Não. aham. Deus criou o céu, criou os pássaros, aí veio lá um homem e criou o avião. Então, tudo já está nele. Aí eu brinco, é só a gente ir nele e baixar o download. Muito E bom, imprimir na Terra. Então muito você bom. está imprimindo aquilo que você, no seu momento ali, você teve ali essa criatividade. O que é a criatividade? Não é criar nada do zero, é você criar uma atividade a partir de algo já existente. Sim, Você foi vendo o que eu já tenho, que eu posso potencializar, o que eu não tenho, que eu preciso adquirir. E no meio do caminho você foi adquirindo isso. Né? Eu falo que essas aquisições é o que eu já tenho, que me potencializa, mas para onde eu quero ir, de onde eu posso extrair essas coisas. E daí você vai ali, e Deus sempre vai abrindo outras portas, que no início lá, se você não tivesse dado o primeiro passo, você não estaria onde você está com agora. certeza absoluta. E aí, você já ouviu falar que profeta não profetiza para si próprio? Sim, sim, sim. Então, o que que acontece? Quando eu vou refletindo para tomar essas decisões, que todas as vezes que eu ia tomar uma decisão profissional, ou seja, para ter, obviamente, lucratividade, para aumentar meu nível financeiro, que eu fazia pensando no meu crescimento, geralmente é um negócio que não tracionava tanto. Todas as vezes que eu me proporcionei a fazer algo que o foco principal não fosse o meu crescimento, mas o crescimento de terceiros, aí veio de lugares diferentes, fontes diferentes, em proporções e medidas diferentes. Legal. Então, todas as vezes, essa foi a experiência que eu tive que pode servir para você. Todas as vezes que você for resolver um problema e você não se colocar como o principal interessado nisso e você colocar Para outras o pessoas. interesse de outras pessoas na frente para resolver um problema da maior quantidade de pessoas na frente, obviamente o seu vai ser resolvido nos bastidores. Você já viu o vento ventar ele? Não. Você já viu o sol iluminar ele? Não. Aí eu trago uma conexão espiritual em tudo, sabe? Tudo que Deus fez, ele fez para receber e liberar. Mas só que quanto mais você libera, mais você vai ter o receber, porque o receber é o resultado da sua liberação. Claro. Então, eu sempre tenho aquela semente, tá lá? Eu sempre carrego uma semente comigo, sabe? É um símbolo para mim, porque quando você libera o que Deus te entregou, então você está sendo resposta para os negócios, para as pessoas, você está gerando emprego, você está movimentando a economia local. Então, tem vários impactos indiretos que você nem imagina. O que você vê na minha mão? Ah, eu vejo isso é de manga, caroço de manga. Então, só que aí, isso é estado atual. Mas o que você vê na minha mão? Ah, eu vejo semente, eu vejo vários pés de manga. Já mudou. Então, o que você vê na minha mão? Aí eu vejo o país todo cheio de manga. Uma floresta. Entendeu? Só que para ela ser o que ela nasceu para ser, ela precisa deixar de ser aquilo que ela acha que ela é. É, Então, aí, quando você está falando sobre isso, essa questão do servir, né? Essa questão de você. Então, eu vou tracionar tudo para a linguagem, né? Inteligência espiritual e tudo para a linguagem de liderança, aquilo que a gente sempre gosta de falar. Então, quando você fala sobre essa questão de servir, é aquilo que mais move o coração de Deus. Então, quando nós vemos Jesus, na última ceia dele, o que ele fez? Todo mundo estava querendo perguntar quem que é o maior. Ele foi lá, poxa, o maior é o que serve. Então, ele pegou uma bacia, lavou o pé de todo e mundo. lavou o pé de todo mundo. Pegou a bacia e pegou ali a toalha e lavou o pé de todo mundo. Mas antes dele ser crucificado, então Pilatos chegou com Jesus na frente de todo mundo. Aqueles que estavam falando, Hosana, Hosana é o que vem, depois é o mesmo que está falando, crucifica, crucifica. Então, Pilatos, de vez dele tomar uma decisão, ele levou para o povo ali. Porque ele não queria que caísse sobre ele, né? Aí o que ele fez?
a mesma coisa que Jesus, pediu uma bacia. Só que ele não fez igual Jesus, de lavar os pés. Ele lavou o quê? As mãos. Ou Uhum. seja, o sangue dele não está sobre as minhas mãos. Não está Entendi. sobre mim. Entendi. Então, ele, ele tinha ali um fator, claro, que toda coisa tinha que operar para as escrituras. Mas nós vemos dois perfis de liderança. Um que esteve disposto a massagear seu próprio ego e servir a si mesmo, e o outro que estava disposto ali para servir outros. Então, foi exatamente isso que você trouxe. Todas as vezes que eu quis olhar para um negócio, para uma atividade onde eu seria o maior beneficiado, as coisas não tracionavam. É. E todas as vezes quando eu queria, eu coloquei um propósito maior de poder servir a outrem, aquilo ali gerou uma proporcionalidade além daquilo que eu imaginava, Sim, pedia. sim. É exatamente isso, cara. Então, por exemplo, você não tem. Desculpa viajar às vezes, Não, tá? esquenta Eu não. Você tá viajo pra falando aqui caraca. dessa semente, e aí é exatamente, por exemplo, o que vai acontecer nesse movimento. Você não tem ideia, ô Clésio, você vai ter essa experiência, porque eu tenho certeza que não vai ser só 10x que você vai Amém. crescer pelas atitudes que você tem tomado. Recebo. Você vai perceber que à medida que você vai dando novas proporções de tamanho para os seus movimentos, a proporção da transformação é a proporção da resistência, às vezes maior do que da transformação. Porque, do mesmo jeito que existe uma energia favorável para que as coisas Sim, aconteçam, existe a energia que tenta paralisar. Então, são muitas as resistências que acontecem, por exemplo, para plantar semente no coração de 1000 empresários, cara. E eu tenho certeza absoluta, porque a minha vida é fruto disso, de que uma palavra, uma frase, ou uma pessoa que dê um testemunho, ou um conteúdo técnico, ou um conteúdo onde o cara vê a empresa dele de uma maneira diferente, é o suficiente para despertar uma fagulha, e essa fagulha vai gerar um fogo, e esse fogo depois vai virar um incêndio, e aí o cara nunca mais vai parar. Porque foi isso que aconteceu comigo. Então a única coisa que eu vou fazer com esse povo, lá, com esses 1000 empresários, para você que vai me acompanhar lá, cara, eu vou fazer com você o que aconteceu comigo. Eu vou falar o que aconteceu, como aconteceu, vou te falar das minhas experiências, vou te falar como que funcionam os negócios na prática, vou falar e vou abrir como é que funciona a venda, como é que funciona a técnica de venda, canal de aquisição, como é que funciona tráfego, como é que faz CRM, como é que faz controle de vendedor, como é que faz gestão comercial. Isso são técnicas, mas o principal disso é uma família, duas famílias, 1000 famílias serem sim. transformadas. Porque a gente empreende, irmão. Top. A gente empreende e aí muitas das vezes a gente se perde nessa jornada. Porque a gente empreende para ter mais liberdade, para ter uma condição melhor, para a gente desfrutar mais com a nossa família, da gente ter uma casa melhor, da gente ter um carro melhor. E às vezes a gente esquece o motivo pelo qual a gente empreende. Porque fica com o coração demais nas situações, demais nas dificuldades. E aí, se a gente empreende para ter todas essas coisas, e empreender para mim é acreditar no invisível, quem pode garantir que uma empresa vai prosperar? Ninguém. Ninguém pode garantir. Quem pode garantir se vai nascer ou não depois de plantado? Mas tem que plantar. Mas tem que plantar. Porque Plantar quem é dá o muito porque crescimento a é gente não você. sabe qual que vai romper. Calma, vai romper. A gente não sabe qual que vai romper. Então, cara, fazer um movimento onde eu coloco o interesse de terceiros, é, eu não diria acima, mas proporcional aos meus interesses e onde a gente consegue promover um crescimento de muitas pessoas, automaticamente você vai precisar de mais gente, você vai precisar de mais recurso, e aí é onde são liberadas as comportas. Que para toda visão já existe um celeiro de provisão determinada, Top. desde que você tenha o coração maduro o suficiente para poder acessar e fazer o que tem que ser feito. E o que eu vejo muitas das vezes? Então, eu atendo algumas empresas, a gente faz igual você falou, né? Estamos aí num movimento também, liderança estratégica da X, e que a gente está tracionando. O que eu falo? Eu faço na condição que eu tenho para eu melhorar ainda condições para poder fazer melhor ainda. Então, depois do seu, dia 18 de agosto, perdão, de outubro, nós iremos fazer essa imersão aqui em Brasília, liderança estratégica 10X. E o que eu vejo muitas das vezes, né? O que impede o empresário, líder de crescer? Primeiro, você trouxe ali a questão da permissão,
Muitas pessoas ela não se permite, elas se travam nessa experiência e muitos deles não querem abrir mão. E muitas das vezes abrir mão até mesmo do seu ego. Para fazer o que você faz hoje e você ter essa proporcionalidade de crescimento, então você veio rompendo tudo isso. O que que você teve a abrir? O que que você realmente teve que abrir mão? Que às vezes mais Pô, te pergunta doeu. boa. Essa pergunta foi boa porque o pessoal geralmente acha que tem que colocar o dinheiro para poder crescer, né? Não, precisa de dinheiro para fazer isso. Mas a maior entrada e o maior pagamento que eu tive que fazer para acessar tudo isso foram as Chama. renúncias. Isso. A maior entrada que eu tive que dar. Renúncia daquilo que eu gostava de fazer, Top. renúncia de amizades, renúncia de um perfil que eu não queria mais ter, de um comportamento que eu não queria mais ter, renúncia de peitar muita gente, renúncia de não Quando você ligar fala pro peitar, o quê? peitar. Cara, eu diria peitar tá muito ligado à permissão. Porque hoje, por exemplo, se você chegar, não diria você, mas vamos colocar uma situação hipotética, assim, cara, eu vou para São Paulo, aconteceu isso comigo. Vou para São Paulo. Ué, mas tá tudo estabilizado aqui? Eu vou pra São Paulo porque meu coração tá apontando pra lá e eu não tô nem aí, porque todo mundo tá pensando. A não ser a minha esposa. Falei assim, Deus, se é pra gente ir mesmo, você sabe que eu sou meio doido, perturbado. Eu vou e não tô nem aí, eu deixo tudo pra trás. Mas a minha esposa é a única que eu não posso deixar. Então você vai ter que convencer ela. Orei por isso. Vai, Peitar, então, é vai você ter não que tá nem aí para opiniões de outras pessoas, você ir opinião para de cima. pessoas que não estão indo pro lugar que você quer ir e não voltaram de lá. Ou seja, sempre quem vai te criticar sempre tem quem tá abaixo, né, mano? É, o cara só pega no seu pé porque não consegue pegar na mão. Top, top, top. Isso é disruptivo demais, sabe? É, cara. Porque aí, quando eu falo para líderes, eu falo o seguinte, ó, os 3 As. As pessoas elas querem ser amadas, aceitas e aprovadas. Então você está me falando que se você tivesse preocupado em ser amado, ser aceito e ser aprovado, você não estaria fazendo o que você faz hoje, nem estaria onde você está hoje. Absolutamente. Absolutamente. Aí Absolutamente. esse cara que tá aqui te acompanhando aqui, ele quer ser amado, quer ser. Eu tô olhando aqui, quer ser Ah, aceito, quer ser aprovado, né? eu achei que era seu Ele irmão achou que é aqui, meu pô. irmão aqui, eu tô olhando realmente pra câmera pra falar pra É. essa pessoa, porque vários comportamentos se repetem. Se repetem demais. E aí, você falou sobre essa questão do que a gente precisa dar de entrada para poder fazer o negócio acontecer. É exatamente isso. Porque hoje o que trava o cara não é o futuro que ele tem. Porque se ele olha pro futuro e fala assim, cara, meu futuro é maravilhoso, mas o que me prende agora pra eu não ir pro meu futuro? Aí é onde o cara, por exemplo, não. Cara, eu não vou desapegar dessa amizade aqui, eu As não vou. historinhas que ele conta pra ele Exatamente, é o exatamente, medo de perder. O medo de perder exatamente. sempre, às vezes, é maior do que a vontade de ganhar, né? Exatamente. E vai depender também, cara. Tem gente que vai fazer isso, vai, porra, vai acelerar, vai fazer o negócio acontecer, e tem gente que não vai fazer. Tem gente que não vai fazer. E eu acredito muito nisso. Que o fato de você fazer e você ir lá, porra, quebrar paradigmas, quebrar modelo mental das pessoas que estavam à sua volta, você. Aí você volta, aí você vira tipo um espelho de tipo assim, cara, eu também posso, eu também quero. Automatic, Aí muda o cenário. automaticamente, você também vira um alvo de ataque. Porque é muito mais fácil, Clésio, eu te atacar para muitas pessoas, eu te atacar, te criticar, te menosprezar ou fingir que você não tá crescendo ou que você não tá evoluindo, é muito mais fácil para muitas pessoas fazerem isso do que simplesmente chegar e falar assim, Clésio, me conta o que você fez, irmão. Qual decisão você tomou? Cara, você pegou aqui a próxima pergunta. Me conta o que você fez? Qual decisão você tomou? O que você teve que abrir mão? Qual os boletos que você não pagou? Quais os que você atrasou? Tá. Qual é o cartão que virou? Toda Qual que hora lá, o pessoal te é? ligando. Você almoçava só no restaurante 5 estrelas ou você já almoçou no R$ 1? Eu já almocei. É isso a Ih! história que às vezes, poxa, o Ent- pessoal vê assim, porque foi minha jornada aqui de Brasília, né? Aham. Os primeiros meses eu almoçava no E R$ 1. aí, cara, hoje é muito mais fácil a pessoa fazer isso. Por quê? E a gente tem que ter, depois que a gente tem consciência das coisas, a gente tem que ativar o modo misericordioso. O que é o modo misericordioso?
Você não tinha consciência, passou a ter. Passou a ter consciência. Quando você passa a ter consciência, quando você olha pra uma pessoa que não tem consciência e você vê ela te atacando, você não pode ficar com raiva dela. Não pode, cara, porque ela não tem consciência. Como é que ela vai desejar alguma coisa que Top, ela não top, viu? top, top. Não tem como você medir Não ela tem na régua, como. sendo que o nível dela tá lá embaixo, Não né? tem como, não tem como. Então, assim, você pega hoje a maioria dos grandes players do mercado, quando eles são hateados, eles sentem compaixão de quem tá hateando. Compaixão. Simplesmente compaixão. Porque, tipo assim, cara, se esse cara tivesse a visão um pouco aberta, o coração aberto, ele não estaria onde ele tá. Ele não estaria onde ele tá. Então, eu diria que pra você, o crescimento está totalmente ligado a desafio. 3 passos, 3 atitudes, 3 ações que você, dentro dessa sua ascensão empresário, empreendedora, de líder, de formação de equipe, de estruturação, de sair só com uma visão e trazer, igual o Noé, né? De trazer só a visão, só tava na sua cabeça, chamaram lá o Walt Disney de doido, né? Porque só tava na cabeça. 3 coisas que você fez que foi primordial e que você considera esses 3 pontos importantes para qualquer virada de chave, pessoa. Cara, nenhuma decisão que você pode tomar, ela tem que estar alicerçada no dinheiro que você tem. Porque você sempre vai ter uma quantidade de dinheiro inferior da decisão que você quer tomar. Cara, o seu dinheiro sempre tá com os outros. O, Eu o di- comprei um carro assim. Eu tipo assim, eu vim para Brasília, eu morava no Rio. Então eu queria trocar de carro. Então eu fui na agência, eu olhei, na época eu queria comprar um Creta. Só que o cara queria dar pouco no meu carro. Eu tinha um HB20 sedã. E eu queria o Creta. Então tava com aquilo ali, tipo assim, o objetivo daquele ano era aquele. Só que eu fui, o cara não, eu quero te dou X. Eu não, X não quero não. Aí falou comigo, então tenta vender ele tenta vender ele particular. Aí eu vim vender ele particular, vendi bem. Aí eu mudei, na hora que eu tava com dinheiro na mão, falei assim, eu não, é hora de pedir conta. Aí não é só hora de me pedir conta. Eu falei com meu esposo, meu bem, eu tô com esse dinheiro aqui, eu ia comprar outro carro. Mas ele dá pra gente, pelo menos, sair daqui e ir pra outro lugar. E pra agora, pra onde a gente vai? Não tava nos planos Brasília. Ou a gente ia pra São Paulo, ou ia pra Minas. A gente tava até considerando Blumenau. Aí não, meu bem. Então eu tenho um filho de 6 anos, na época ele tava com 2 para 3. Eu quero ficar um pouco mais próximo da minha família. E um lugar também que você consiga empreender, a gente vai para cima. Aí, Brasília. 2 meses depois, eu tava em Brasília. Pedi conta, Top sim, demais. só fui treinar as pessoas e vim para Brasília, com o cara com a coragem, com o Top dinheiro de lá. demais. Top demais. Aí passei, aí fui fazer aquilo, aí fui comer R$ 1. Aí às vezes eu não tinha dinheiro nem de passagem, às vezes eu só tinha de ida. Aí eu tinha que ir para Asa Sul ou Asa Norte. Aí, dependendo do lugar, eu ia até o plano para eu pegar caminhando a pé até lá. Aí só que eu chegava um pouquinho mais cedo para ninguém ver que eu tava chegando a pé e nem suado. Uhum. Ah, e aqui, não, ele tá comigo. Aí a gente ia de ônibus às vezes, entendeu? Pra ver isso. Só que aí, tipo, eu teve um dia que eu fiquei inconformado, Diogo. Pô, eu sou o filho de Deus, pá. Deus fala que tudo que a gente pedir oração a gente vai receber, então o meu dinheiro está na mão de alguém e eu preciso do carro. Aí eu comecei a procurar carro. Aí eu falei assim, não, eu vou voltar na fase, um HB20 para mim dá. Aí eu comecei a olhar o mesmo carro, HB20. Achei isso 10 horas, 10 e pouca. 11h30 da noite o cara me respondeu. Na sexta-feira, eu falei, poxa, eu posso ver esse carro? Ele, onde você mora? Ele falou, lá Samambaia. Fui lá ver Samambaia. Aí só que eu não fui sozinho, não. Porque antes de achar o carro, eu tinha que falar, meu bem, eu vou dar um passo aqui e vou fazer uma coisa de louco aqui. Vou fazer aqui, vou ir pra cima. Resultado. Aí ela falou, não, eu confio, bora lá. Aí no outro, só que pra ver o carro, aí eu não fui sozinho também, não. Aí falei com ela que agendei, levei ela e meu filho. Ô papai, nós vamos ver, nós vamos voltar com o carro? Ela, não, calma, vamos lá botar o pé, vamos abençoar aquilo que nós queremos. Aí resultado, fui, tal, falei com o cara que até quarta-feira eu ia
dar o retorno para ele. Então, eu já achava o carro. Precisava de quê? Do que você precisa? Do dinheiro? Do dinheiro. Só que eu tinha em mente o quê? O dinheiro que eu preciso está na mão de alguém. Sim, Então, antes disso, eu preciso achar o carro para depois Deus vai me mostrar agora quem vai ser a pessoa. sim. Aí já tinha um carro. Aí era sábado. Domingo a pessoa não trabalhava, só que na segunda de manhãzinha, no domingo eu falei, ó, poxa, eu posso fazer uma reunião com você amanhã? A pessoa falou, não posso. Segunda-feira de manhã eu fui lá, sentei na frente dele. Você sabe da minha situação, você sabe que eu cheguei aqui X tempo, você sabe que eu tô rodando pra lá e pra cá, até você falou que eu tô precisando de um carro e é exatamente isso. Eu já achei o carro, só que agora eu preciso de X e é por isso que eu tô aqui. Aí o cara perguntou assim, qual que é a conta? Legal. Tu perguntou como que eu ia pagar, quais seriam as condições, mas o quê? Ele, o dinheiro foi para Top, minha conta e o top. carro tá lá. E teve atitude, né? Essa questão da atitude, da ousadia e de você não trabalhar. É, É a prática da fé, né? exato. E E às assim, vezes e virou testemunho. e falando desses 3 pontos aí, eu diria que a pessoa. Você não é nem o cocô do cavalo do bandido quando você não tem dinheiro, e você não é nem o super-herói magistrado quando você tem dinheiro. O dinheiro ele não define. Mas você não pode considerar o fator dinheiro como a perspectiva principal de você tomar uma decisão ou não. Uau. Então, eu diria que é, toda decisão que você for tomar que vai te apontar para frente, você não vai ter o recurso. Segundo ponto, é preciso ter paciência, irmão. Eita, Paciência. você vai pegar muita gente, hein? A gente precisa ter paciência. Tem muita gente que quer colher o que não plantou. Não tem como eu colher o que eu não plantei. Como é que eu vou colher alguma coisa que eu não plantei? Como é que eu vou sacar o que eu não tenho de saldo? Então, a paciência, o meio do processo da paciência, é a jornada que a gente enfrenta no meio desse caminho até o objetivo que a gente quer. E aí, cara, você tem que viver um dia após o outro, um dia após o outro, e todos os dias estar determinado a olhar e falar assim, cara, hoje eu fiz o que tinha que fazer. Amanhã, se não for amanhã, vai ser depois. Se não for amanhã, vai ser depois. Porque a gente nunca sabe a hora certa. A grande verdade, se você pegar hoje os principais empresários do país e falar assim, cara, qual foi o exato momento que as coisas começaram a virar pra você? E por quê? Cara, as coisas começaram a virar porque a gente foi tomando decisão diária, a gente foi fazendo novos movimentos, mas ninguém nunca sabe a hora e o dia certo da colheita. Mas Ninguém, foi semeou. ninguém sabe, ninguém sabe. E Então, assim, até trazer, como a gente está trazendo muito essa visão da inteligência espiritual, a própria Bíblia tem uma passagem que fala: aquele que observa o vento nunca semeará. é, Porque ele vai esperar condições boas e melhores para é, que ele venha fazer. E às vezes a melhor condição de fazer tal coisa que você precisa é hoje, agora. exatamente, cara, perfeitamente. Então, assim, eu diria que o dinheiro, a questão A da segunda, a paciência, paciência. e a terceira, cara, a terceira, eu diria que você só não ganha o que você quer porque você ainda não vale o que você quer. Traduz. Você só não ganha o que você quer porque ainda você não vale o que você quer. Vamos supor que você queira. Acho que você já deve estar ganhando seus 100 mil por mês, Amém. mas vamos supor que você queira ganhar R$ 1 milhão por mês, mas você ainda não está ganhando, certo? Você acha que merece. E realmente merece ganhar 1 milhão por mês. Amém. Mas se você tá Receba. ganhando só 100 e tá faltando 900, os 900 é a diferença daquilo que você ainda não sabe. Você merece e pode. Mas a diferença do que você ganha para o que você quer tá no que você ainda não sabe. Uau. Na sua capacidade, na sua experiência, nos seus repertórios, nas mentorias que você compra, nas pessoas que você conecta, nas novas estratégias que você ainda não tem. Então, eu diria que tá dinheiro, não pode considerar dinheiro para tomar decisão. Paciência, tem que ter paciência porque a hora vai chegar. E terceiro, é, o repertório. Uau. O repertório, você precisa criar repertório, você Aumente precisa seu ter lastro, repertório. você precisa ter estrutura, você precisa, a diferença daquilo que você ainda não tem está na habilidade que você ainda não adquiriu. Que top.
E eu diria mais um ainda, para ser 4 e dar uma de bônus. Pode dar uma de bônus, Over pessoal? delivery. Over delivery. O que você acha, Clésio? E aí eu sei que você é o perguntador, vocês A não gente tá sabem, mas fazendo o bate-papo Clésio aqui. entrevista todo mundo sentado onde eu estou sentado. E aí, antes da entrevista, no off aqui, eu falei assim, Clésio, eu posso sentar na sua cadeira? Porque eu acho que eu fico menos pior, Menos pior, menos piorado, né? menos despiorado nessa posição. Então, agora eu já peguei a cadeira do cara e vou fazer uma pergunta pro cara. Clésio, o que você acha, cara? É, quando, quando... Cara, eu acho que eu perdi a pergunta aqui. Eu ia fazer uma pergunta pra você. Ah, lembrei. Boa. O que você acha? Você tá aqui, você vai chegar lá onde você quer. Seu primeiro milhão, seus 100 mil reais por mês, seus 10 milhões por mês. O que você acha que impede o cara de sair de onde ele tá e chegar onde ele quer? Talvez eu possa trazer aí 3 pontos. Dentro dessa coisa, trazer Uma 3 pontos. única coisa. Acho que é a crença dele. A A crença? crença dele. Ou a falta de fé, ou a fé que ele não se aplica. Ótimo. Eu concordo, Atitude virado concordo. com atitude, né? Mas hoje, cara, se você parar pra analisar, a inteligência emocional, Uau. a inteligência emocional é a área que te faz permanecer, continuar ou desistir de qualquer coisa que você vai fazer. Então, se você tem um emocional e uma mentalidade que não dá pra quebrar, você vai chegar, não tem jeito. Não tem como você não chegar. Mas agora, se o seu emocional é fraco, se você fala pra dentro, se quando a pessoa chega e fala alto contigo, você assusta, você é acuado, Vitimista. vitimista, se você derrama, se você quer vomitar nas pessoas suas mazelas emocionais, dificilmente você vai chegar onde você quer chegar, porque as suas emoções gritam Uau. tão alto, Suas tão verdades forte, aqui. que elas não te permitem fazer o que você quer fazer. Top. E se você não controla isso internamente, dificilmente você vai bater o resultado. Aí eu vou atrelar nisso aí que você falou. Por que eu falei das crenças? Por que o emocional de muitas pessoas é abalado? A gente vai voltar. A atitude dela faz ela ter esse emocional abalado. Mas a atitude é baseada no quê? Nos pensamentos, nos Sim. comportamentos delas, Sim. que é referente aos pensamentos, que é referente aos sentimentos, que é referente às programações. Aham. E essas programações, elas são enraizadas por aquilo que ela ouviu, sentiu e viu. Claro. E que gerou nela nessas crenças que impacta lá no final dela, que é o fruto do espírito, que é o domínio Sim. próprio, que é não ter Sim. essa inteligência emocional. E eu acho que pra gente falar também sobre vendas, técnicas, processos aqui também, e aí eu posso deixar a minha última contribuição aqui sobre crença. Quando você quiser analisar se você tem uma crença positiva ou negativa com relação a qualquer área da sua vida, é só você ver como é que ela tá. Então você pega, por exemplo, seu casamento. Seu casamento é uma bosta, você tem crenças negativas sobre casamento. Se o seu financeiro tá muito bom, você tem crenças positivas com relação a finanças. Se a sua área empresarial, gestão, tá boa, é porque as suas crenças estão positivas. Então, o resultado que você tem na área que você está analisando estão diretamente ligados às crenças que estão por trás disso. Então, você pega o cara que tem problema com dinheiro, por exemplo, a crença que está na cabeça dele é que dinheiro é difícil, que só dá para ganhar dinheiro se fizer coisa errada, que tem que sonegar para poder ganhar, que tem, aí só tem dificuldade. Automaticamente, pensamento fraco, crença fraca, resultado fraco. Resultado fraco. Aí agora, para entrar nas vendas, como que isso aí potencializa as vendas? Ou como que isso impede vendas? Ótimo, perfeito. Para começar, independente do tamanho da venda, a forma que você se enxerga e as crenças que você carrega ditam diretamente o resultado que você vai ter em vendas. Um dos maiores erros de você que é vendedor é medir o seu bolso com o bolso do cliente. Todas as vezes que você for para uma venda que você medir o seu bolso com o bolso do seu cliente, você vai achar que ele não tem o dinheiro para pagar. E o fato de você achar que ele Tá não tem caro para quem, né? o fato de você achar que ele não tem o dinheiro para pagar significa que você vai botar mais ou menos energia.
Menos energia. E se você bota menos energia, é a probabilidade de vender é maior ou menor? Assim como você imaginou em sua alma, assim será. De novo, né? Se você a energia é baixa, a convicção é baixa e a forma que você enxerga é baixa, o resultado é baixo. Então, por exemplo, como é que eu faço um time de vendas, um time comercial ter alta performance? Você vai ter que entender como é que o cara se enxerga. Como é que aquele cara se enxerga? Ele fala pra dentro, ele é um pouco mais comunicativo. Bobo é quem pensa que vender tá ligado a o cara ser extrovertido. Extrovertido pode ser um ponto positivo nas Que vendas. gera o rapport, Que que gera gera. aquele engajamento ali inicial, Exatamente. né? Exatamente. Mas não garante resultado. Então, por exemplo, como é que eu gero mais resultado em um time? Cara, você tem que ver quem que tá ali internamente. Quais são as ambições? Eu fui em Barreiras, cara, Bahia, no mês passado para visitar um cliente, visitei vários negócios em Barreiras. Eu vim de São Paulo, da outra vez que eu vim. Eu vim de São Paulo, aí vim para Brasília, fui para Goiânia, Barreiras, voltei Brasília e fui São Paulo. Eu devo ter visitado mais ou menos, Clésio, umas 30 empresas. E olhando para essas 30 empresas, a gente percebe CNPJ diferentes, mas os mesmos Se problemas. repete. E em uma das empresas que eu visitei, eu perguntei para um dos colaboradores do time, cara, quanto você se imagina ganhando daqui a 5 anos? E aí a pessoa pegou e falou assim, eu me imagino ganhando R$ 5.000. Aí é onde você vê a referência. E aí o líder tem que estar muito atento a isso, muito atento a isso. Nas referências do liderado, para você entender que tipo de produto você vai querer que aquela pessoa venda. Como é que eu vou botar um produto, Clésio, de R$ 100.000, de R$ 70.000, que são produtos que nós temos hoje, para um cara que a referência dele é ganhar 5.000 daqui a 5 anos? Como que eu faço isso? É Entendi. impossível, eu não vou vender. Eu não vou vender. Então, a depender do time do produto que eu vou vender, que é muito específico, cada caso é um caso, eu tenho que, eu tenho que trabalhar autoconfiança, eu tenho que trabalhar técnica, eu tenho que trabalhar como esse cara se enxerga, eu tenho que trabalhar tempo de resposta, eu tenho que trabalhar script, eu tenho que trabalhar fluxo de cadência, eu tenho que trabalhar porque geralmente o processo de vendas de um bom vendedor, o vendedor que bate recorde de faturamento dentro do negócio, o processo está dentro da cabeça dele. Se eu tiro esse processo, consigo destrinchar todo ele na parte de fora, e aí fala assim, ó, a primeira coisa você vai fazer isso, a segunda é isso, a terceira é isso. Se ele não atender, você vai mandar essa mensagem. Se ele atender, você vai fazer isso. Se ele não atender na primeira, você vai ligar a segunda, a terceira, depois vai mandar um WhatsApp, depois vai mandar. Então, tipo assim, se eu pego uma pessoa que não entende sobre vendas e eu coloco ela dentro de um processo que está bem desenhado, estruturado, eu tenho um resultado exponencial. Ou seja, você montou ali um passo a passo, Eu montei um passo a passo. procedimento operacional padrão e que qualquer um consegue performar dentro do seu processo. Eu Claro montei um que passo você a vai passo. trabalhar essa questão da autoconfiança, a questão do perfil, pessoa certa, no lugar certo. Claro, claro. E aí, por exemplo, teve um colaborador meu, que eu acho que é interessante compartilhar isso aqui para você que é empreendedor. Teve um colaborador meu que ele me fez uma proposta há uns tempos atrás. Falou assim, ó, eu acho que eu tô pronto para ser head da operação. Falei assim, é mesmo, cara? Fala mais. Falei assim, ó, eu acho que a gente podia fazer isso, assim, assim, assado, cozinhado e tal. Faz o seguinte, monta um plano, começo, meio, fim. Quais serão os resultados desse plano? Qual que vai ser o seu papel dentro desse plano? E aí, dentro desse plano, você me apresenta. Aí marcamos a data. Até tal dia dá pra você fazer? Dá. Então, aí no dia ele me apresentou. Senhor, nós vamos fazer isso, assim, assim, assado e tal, cozinhado, não sei o quê. Esse canal de vendas aqui a gente vai aproveitar dessa forma, a gente precisa investir mais tanto em tráfego, a gente precisa atrair mais esse perfil de cliente, essas empresas. Montou todo um plano, meu irmão. Mas o plano tava bonito. Eu falei assim, se sair do jeito que esse abençoado planejou, Top. aí a gente vai ter um resultado exponencial. Mas aí eu perguntei pra ele no final. Fulano, de 0 a 10, o quanto você acredita nesse plano? E Aí que ele você... respondeu 6. Aí eu virei pra ele Ele tava te vendendo a ideia, nem aí ele eu mesmo tô virando pra acreditando. você agora que empreende. Se você cria um plano,
se você desenvolve uma estratégia, se você vai desenvolver qualquer movimento, qualquer ação, como é que a coisa que tu criou, a tua nota é baixa com relação ao que tu mesmo criou? A expectativa dele foi baixa. Significa que na primeira dificuldade que esse cara encontrasse, ele ia jogar a toalha, irmão. Porque todo mundo tem um bom plano até tomar um belo de um soco na cara. E o que determina se aquele plano vai ser executado ou não é o tamanho da convicção que eu tenho a respeito daquele plano. Por quê? Independentemente do que aconteça, independentemente dos recursos que faltam, daquilo que eu não tenho ou dos problemas que possam haver, eu estou disposto a achar um caminho para poder fazer o que eu determinei que ia fazer. Se vira. Se vira, irmão. Se vira, irmão. Então você pode pegar um bobo. Se o bobo acredita no plano dele, pode ter certeza que ele vai deixar de ser bobo. Não que o cara seja bobo. Não que o cara seja bobo. Mas aí eu ia dar o exemplo do cara que correu de Havaiana, hein? O bêbado que correu de Havaiana. Eu não vi isso. Não. Teve um meme, você viu, Diogo? O bêbado, tipo assim, era uma corrida que todo mundo pagou a inscrição. E que todo mundo ali de porte, tipo assim, todo paramentado. Aí tinha um bêbado no meio da corrida de chinelo de Havaiana e com a camisa ainda da TXC, né? Resultado, o cara ganhou a corrida. Aí virou meme. Você aí, tênis Nike, tênis Adidas, né? Aí pré-treino X. Aí o cara aqui, chinelo, Havaiana, pré-treino, álcool. E o cara aí, resultado disso. Então ele foi lá, foi patrocinado, hoje é patrocinado pela TXC. Então, tipo assim, tá mudando. Só que aí, qual é o contexto? Então, na condição errada, mas ele acreditava no plano, no objetivo que ele estava ali, então, e que reverberou ali, cresceu, desenvolveu e chamou atenção para ele. Com certeza. O que determina o resultado não é o caminho, é importante. Você tem que ter uma boa estratégia. Até porque o nosso método hoje, máquina de vendas, ele é baseado em estrutura, estratégia e escala. Estrutura, estratégia e escala. Os 3 é? Isso aí, garoto. Então você pega um cara que ele tem uma convicção grande em cima daquilo que ele acredita, vai sair, irmão. Vai sair de um jeito ou de outro. Por que é estrutura, estratégia e escala? Qual que é a estrutura? Por exemplo, hoje um empresário vira para mim e ele fala assim, Hugo, eu quero faturar 10 milhões de reais por mês. O que você faz? Não, eu tenho uma empresa de salgados e aí nesses salgados a gente atende festas, casamentos e aniversários. Você pode até faturar 10 milhões por mês, mas nessa estrutura que você tá hoje é muito difícil. Você vai ter que fazer um esforço descomunal para bater os 10 milhões. Porque o seu modelo, a sua estrutura precisa ser diferente para você chegar no resultado que você quer. E quando eu falo de estrutura, eu estou falando de arquitetura de modelo de negócio. Você pega, por exemplo, vamos falar do segmento automotivo. As maiores empresas hoje que faturam mais no segmento automotivo são as fabricantes. E aí depois vem os distribuidores. Depois dos distribuidores vem os revendedores. Depois dos revendedores vem os mecânicos. Então, a estrutura e a arquitetura desse modelo de negócio vai determinar o quanto que o cara vai faturar. Eu já vi oficina mecânica faturando 500, 600, 700 mil reais por mês. Se esse cara vira para mim e fala que quer faturar 10 milhões, eu vou falar assim, amigo, ou você vai ter que fazer e-commerce para você poder vender essas peças por esses e-commerce, ou você vai ter que virar um B2B, vender para outras pessoas assim como você, ou você vai ter que fazer algum tipo de parceria com fábrica ou fabricar alguma coisa. Porque no seu modelo de negócio atual, você não bate esse resultado. Então, por que estrutura? Por conta de modelo de negócio. Estratégia. Por que estratégia? Porque hoje a estratégia, o caminho que você vai traçar e trilhar, vai determinar exatamente o quanto que você, por onde você vai e quais são os insumos necessários que você vai precisar. Vou te dar um exemplo aqui do máquina de vendas, do evento que nós estamos fazendo. Qual que é a estratégia? Cara, a estratégia é a gente investir X em verbas de tráfego, é contratar assessoria de imprensa. Hoje nós já saímos em Brasília por volta de mais de 15 veículos de comunicação. Então, quais são as estratégias? Mídia off, mídia on, influenciadores,
qual que é a estratégia que a gente vai utilizar para poder chegar no objetivo que nós queremos? O caminho e os insumos e recursos que você vai precisar disponibilizar para que isso aconteça. E o que é escala? A escala ela está totalmente ligada à mentalidade do empresário. Hoje, você que é empreendedor, a sua empresa é do tamanho da sua cabeça. Então, se a sua empresa está faturando 500 mil, é porque sua cabeça só comporta isso. Se a sua empresa fatura 10 milhões, é porque sua cabeça comporta isso. Então, o que está a escala? Às vezes o cara tem um bom modelo de negócio, ele tem estratégia, mas ele tem medo. Eu já vi empresa que o cara tem caixa, é consolidado, e ele teria 10 vezes 10x se ele tivesse mais 5 vendedores no time. Se ele tivesse mais 10 vendedores no time. Vou fazer uma matemática básica aqui. Vamos pegar um fixo hoje de um vendedor que seja R$2.000, que está acima do salário de mercado, e um comissionamento progressivo desse cara, e vamos multiplicar isso por 5 colaboradores. Certo? Nós temos 5 colaboradores, 2.000 de fixo, mais comissionamento, que é meritocrático com base no resultado que ele gera. Não deu resultado, amor ao próximo, tchau, beijinho, tchau, bye bye. E aí, quando você multiplica R$2.000 vezes 5, dá 10 mil por mês. Quando a gente está falando de horas, você pega a quantidade de horas que esse cara trabalha, vamos colocar aí que ele é um PJ, vamos colocar que ele está com fome, vamos colocar que eu fiz o recrutamento certo, vamos colocar que eu achei o perfil certo. Esse cara, ele tá querendo comer quina de parede, ele tá querendo resultado, ele tá querendo crescer, ele tá querendo trocar de carro, ele tá querendo dar tudo pra mulher dele, ele tá querendo viver o extraordinário. Muitas das vezes porque ele me viu como referência também. E aí eu multiplico 9 horas vezes 5. Se antes eu tinha só 3 vendedores e agora eu tenho 8, significa que eu multipliquei as minhas horas. O resultado que isso pode me gerar com base no que eu estou investindo, é infinitamente menor o risco do que eu continuar do jeito que eu estou e não dar um passo para frente. Só que às vezes o cara não tem a mentalidade de dar esse passo, que está muito ligado ao pilar da escala. A escala ela pode não acontecer por alguns fatores. Modelo de negócio ruim, a estratégia não tá boa, ou às vezes o cara pode ter um modelo de negócio bom, a estratégia tá boa, mas ele não tem a permissão, a mentalidade de fazer o negócio 10x, por exemplo. E aí a gente vai lá nesse cara e dá um empurrão nele. Fala assim, amigo, se você fizer por esse canto aqui, não sou eu que tô te falando, Hugo, não, tá? Olha só essas 10 empresas aqui do mesmo segmento que você tá tendo, que estão exatamente numa fase parecida com a sua, só que eles estão maiores porque eles tomaram uma decisão que você ainda não tomou. É o medo ali, né? A crença. É o medo, ali. crença, exatamente. É os bloqueios, por isso que você vem trazer essa questão da mentalidade. Ouvi de um médico esses dias, cara, que é muito interessante isso. Esse médico, ele é especialista em tratamento, tá negociando para ser possível cliente nosso. Ele é especialista em transplante capilar. E aí eu fiz uma reunião com esse cara. Ele tem nível de consciência que ele precisa melhorar, ele tem nível de consciência que ele precisa crescer, ele tem a capacidade de investir para que isso aconteça, tem caixa, mas a mentalidade dele ainda é pequena. Por quê? Porque ele acabou de sair do CLT-PJ. Ele acabou de sair do CLT-PJ e aí, quando eu botei a proposta na mesa para ele falar assim, cara, vamos crescer, eu faço parte do risco junto contigo. Aí ele virou para mim e falou assim, quando a gente não tem nada, a gente aposta tudo. Quando a gente tem tudo, a gente não aposta nada. Essa é a verdade. Só que sempre quando você tá crescendo, se você olha para a fase anterior, você quer... Já ouviu falar em homeostase? Sim. As coisas tendem a voltar para o estado original. E isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Piloto automático, né? Piloto automático. Cara, você tava fazendo uma coisa... Isso é tão real, tão real, que é loucura. Eu sempre falo, né, desse fato em si. Que eu tinha um cliente que ela reclamava, tipo assim, eu atendia, os dois veio para uma mentoria individual comigo, de liderança e gestão. E assim, qual é a reclamação da esposa? Que eles faturavam milhões, mas o cara sempre pedia 50, tipo assim, ia pra estrada e pedia R$50 pra ela pra almoçar. Aí é loucura. Aí é a mesma coisa que eu pensei, mas aí a gente vai fazer perguntas. O que tá por trás disso? O que tá por trás disso? Aí vem essa questão da mentalidade. O cara cresceu, porém a mentalidade dele não desenvolveu. Então, qual era o comportamento dele? Todo comportamento que ele tinha era para voltar ao estado anterior de escassez. Claro.
que é a homeostase. Então, cara, se você estica, o que acontece com a liga quando eu estico ela? Ela estica, mas se você soltar, acontece o Ela quê? tende a voltar. Pau! Dá o supapo. E aí, se a gente não vigiar, meu irmão, a todo momento a gente quer fazer isso. Profissionalmente falando, pessoalmente falando. Quantas coisas eu, você, nós que estamos aqui já determinamos que faríamos e a gente voltou pro estado original. Então a gente tem que vigiar muito, muito, muito nessa parte. Por quê? Isso vai determinar crescimento. Por isso que eu falei com o pessoal, olha só, que eles tinham que pegar papel e caneta. Tanto é que eu fiz o que eu falei, papel e caneta para eu tomar nota. Por isso que eu falei que tinha que pegar um copo com água no Dorflex, porque a cabeça do cara pira no negócio desse. Tem que Entendeu? pirar, E né? você não me escutou e você tá aí agora aí pirando. Tem que Por quê? pirar. Exatamente, porque é quebra de paradigmas. Eu falei, poxa, não é só um podcast, pô, você trouxe aqui várias coisas que mastermind, várias coisas que Eu já paguei caro pra para aprender. aprender isso e que aqui ele tá ali, né, absorvendo tanto isso. Além de tudo isso, o que ele pode mais esperar da imersão máquina de vendas? Cara, eu tenho falado pro meu time de vendas que tá responsável pelas vendas das pessoas que vão estar presentes nesse evento, para eles afirmarem e garantirem para essas pessoas que vai existir um antes e um depois. O que é um antes e um depois, Hugo? Eu vou ficar multimilionário? Eu vou crescer 10 vezes? Pode acontecer. Um antes e um depois em você ser incomodado, em você ser confrontado, em você estar num ambiente onde tem pessoas que pensam da mesma forma que você pensa, e isso cria uma atmosfera onde existe transformação, onde tem atmosfera. Existe a possibilidade de você demitir parte dos seus colaboradores que não estão performando, existe a possibilidade de você se capacitar de uma forma que é assustadora. Vou te dar um dado interessante hoje, que mais de... Isso é um dado do Sebrae, tá? Mais de 60% das empresas, elas fecham e o motivo por trás desses fechamentos é falta de capacitação empresarial. Falta de capacitação empresarial. Você pega um médico, todo ano o médico Vai um precisa congresso técnico ali, né? congresso técnico porque é obrigatório. Piloto de avião, a mesma coisa. Todo mundo que segue algum tipo Os de conselhos profissão, ali, né? algum tipo de Exigentes. profissão, tem que se capacitar. E o empresário, normalmente, que foi a fase que eu comecei também, eu te entendo, é só um bom vendedor que abriu um CNPJ. Só que ele precisa aprender a virar empresário. E eu te sugiro e te dou um conselho de que toda vez que você ficar muito bom em alguma coisa, vai para a próxima fase logo e bota alguém para fazer o que você está fazendo. Ah, mas o meu melhor colaborador saiu. Ah, mas eu tive uma saída aqui de 3, 4 pessoas do meu time. Amigo, precisa sair mesmo para poder chegar os novos. Não volte pro estado original. Oxigenação, né? Novas Não ideias. volte pro estado original. Não volte pro estado original. Vai para frente, para trás nem para pegar ré, nem para dar ré, nem para pegar carona, nem para À fazer frente, negócio. Você se tem que ser vira, para né? frente. Então, o que as pessoas podem esperar do máquina de vendas, Clésio, é literalmente, cara, um ambiente onde você vai ter vários tipos de ROI. Posso dar essa sacada aqui ou não? Por favor, papel e caneta aqui que eu vou. Posso dar essa sacada? Vai, bora! É, paguei muito caro para aprender essa sacada. Ah, te Presta pago um atenção. café. Desculpa. Presta atenção. Hoje, principalmente para quem presta serviço, para quem promove algum tipo de transformação para os seus clientes, geralmente uma agência de marketing, por exemplo, qual que é o principal ROI que uma agência gera para o seu cliente? Novos clientes, dinheiro. E o Dinheiro. resultado disso, sim. Dinheiro. Mas já aconteceu, Clésio, e a gente faz isso de maneira muito inconsciente, do retorno que a gente dá para o cliente não é só o dinheiro. Às vezes o dinheiro vem de maneira escalável. Mas às vezes o dinheiro também não vem, porque as coisas podem dar certo e podem dar errado. Você concorda comigo ou não? Sim, com certeza. As coisas podem dar errado. E aí, nós notamos, e eu peguei essa sacada nesse congresso que eu participei, que existem vários tipos de ROI. E geralmente as pessoas não faturam mais ou não ganham mais dinheiro ou não se posicionam melhor no mercado porque elas não sabem os tipos de ROI que elas promovem para quem elas ajudam. Só esse aqui vai pagar a imersão. Vai pagar a imersão. Existe ROI de sabedoria. Nós falamos de ROI de sabedoria aqui, não falamos? Muito. Existe ROI de acesso. Pô,
Lembra que a gente Você off, comprou um no off, produto, a gente falou aqui conectou com o e cara, que você vai fechou um só ali contrato, dentro, só ali dentro você fez um pagou o negócio, já investimento e ROI de já. acesso. Existe ROI de networking, Vai lá, tô anotando. existe ROI de networking, existe ROI financeiro, Porque ali você vai vender, aí você vai ter esse. existe ROI. é, Eu coloquei mentalidade aí também ou não? Não, não, não. Mental... Sabedoria. Pode colocar mentalidade. Mentalidade. Eu tenho uma lista, cara, que eu escrevi sobre isso e aí depois eu posso compartilhar com você. Mas esses são Por os favor. principais. Mentalidade, ROI de mentalidade. Eu já tive cliente, o Clésio, e eu acho que pode ter sido o seu caso também, quando você investiu lá na mentoria com o Vini. Eu já tive cliente que só o fato dele ter investido comigo colocou ele numa posição tão desconfortável que a mentalidade dele mudou. Puf. Eu fui confrontado lá na imersão. E igual eu falei, pelo resultado que eu cheguei aqui e pelo ambiente que eu estava, pelo resultado que eu estava gerando aqui em 2 anos, para mim, dentro da minha permissão e dentro da minha crença, tava legal. Tava faturando legal. Aí eu fui fazer uma pergunta. Tá, tá. E assim, né, no meio de todo mundo, intencional, para ser também ali visto, tal, tal. Mas aí teve uma palavra que o Vinícius falou que me confrontou. No meio de muita gente ali, falou, Clésio, ó, você acredita que você tá, e esse resultado você acredita que tá sendo legal para você, porque a sua referência é muito baixa. É. É você que tá no ambiente errado, é Meu você que. amigo. E aí, quando você tá no ambiente onde você É. tá se destacando, você Posso acredita te que você falar tá abafando. uma experiência onde minha referência estava muito baixa? Existe um shopping em São Paulo chamado Cidade Jardins. Já ouviu falar? Já, já, sim, já. Já ouviu falar? Aham. É um dos shoppings mais brabos, assim. Já, já. Bateu qualquer Iguatemi que eu já fui. E aí, eu faço isso intencionalmente. Eu vou em lugares para eu poder olhar e falar assim: rapaz, eu ainda preciso trabalhar muito. Eu ainda preciso trabalhar. E aí, eu fui com a minha esposa nesse shopping Cidade Jardins. E nesse shopping, é um shopping que eu já vi pessoalmente que mais tem marcas de luxo. Todas as lojas de luxo Querem estar ali, estão porque ali o concentradas público lá. dela. Então tem loja da Rolex, tem loja Tag Heuer, tem Louis Vuitton, tem Gucci, tem Dolce Gabbana, tem Prada, tem tudo, tem tudo. E aí, meu irmão, eu tive uma experiência. A primeira experiência foi que eu gastei R$ 150 para tomar um café. Essa foi a primeira Sempre ali. experiência. Tá tudo certo, beleza. E a segunda experiência foi que eu olhei pra cada cara, rosto, seja homem ou mulher, de pessoas que estavam nesse ambiente e o Brasil não está em crise. Eu vi uma moça saindo da loja da Louis Vuitton com umas 5 sacolas. Ninguém vai na Louis Vuitton, ô Clésio, pra gastar menos de 10, 15 mil reais com uma sacola. E aí eu te pergunto, onde está a crise do Brasil? Está na própria cabeça do brasileiro. Porque não existe crise, só existe crise na sua cabeça. E pelo fato de você achar que está numa crise, os seus resultados são. Eu não vou dizer Caraca. crismado, mas eu vou dizer. Mas eu vou dizer que seus resultados também são frutos da crise que você enfrenta na sua própria Que cabeça. tal? Que Porque tal? lá, irmão, não tinha ninguém em crise. Não tinha ninguém. Eu não senti ninguém com pavor de estar dentro de uma loja gastando 50 mil reais. Aí eu te pergunto: o que que Muito bom. falta pra gente estar fazendo a mesma coisa? Quais as decisões a gente precisa tomar? Com quem que a gente precisa conectar? Quais os movimentos que a gente precisa fazer? E é isso que o empresário ele precisa pensar 24 horas. 24 horas. Uma coisa que fica de dica aí para os empresários que, além da questão do retorno Olha, sobre o investimento, o empresário, cara, se ele não for aumentando a referência dele, ele vai viver o cara que fica dentro da empresa 24 horas. Hoje, eu já fui o cara, o Clés, dentro da minha empresa, que eu era o vendedor, eu era o estrategista, eu era tudo. Se você me perguntar se eu sei fazer arte, eu sei. Eu sei como faz landing page, eu sei como faz tudo. Eu sei como faz tudo, a dor do iniciante ali, mas né? hoje eu não preciso fazer e nem me disponho a fazer. A hora é Eu muito cara fazer isso. aprendi, cobro, pago bem para poder fazer isso, mas eu não me disponho a fazer por conta da homeostase e por conta de subir a referência. Então, às vezes, tem muitos empresários, cara, que o cara. Você vê que o cara não tem tempo para nada. E o fato dele não ter tempo para nada significa que não tem nem espaço mental na cabeça dele para ele poder fazer alguma coisa diferente para ter resultado diferente.
E aí, uma coisa que eu aprendi, gosto muito de fazer, eu gosto de ter alguns momentos de lazer dentro do caos. Você tá no meio do caos, você tem que ir pra algum lugar, tomar um café, refletir, jogar a conversa fora. Você tem que sair daquela bolha. Hoje eu gosto muito de andar de wake. O wake, pra mim, é uma parada que, porra. Ah, segunda-feira eu fazendo wake. Aí o cara, mas mais uma vez, a permissão, você não se permite. Você não merece, pô, andar no. Segunda-feira. Segunda-feira, terça. Vai no dia que mais te incomoda, amigo. Vai no dia que você fala assim, tá todo mundo trabalhando e eu tô aqui me sentindo. O cara, O né? cara. Me sentindo mal por estar lá. Porque aí você vai aprender a desfrutar e entender que as melhores soluções que aparecem para os seus desafios, elas vêm quando você não tá ali enviesado. E Enviesado, muitos enviesado, empresários enviesado. precisam aprender isso, sabe? Muitos, Porque cara, acredito muitos. que para fazer a coisa rodar ali, ele tem que estar 100% ali Muito. dentro. Hoje a E às gente. vezes a maior ideia que você teve, o momento assim que você teve aquela questão mais disruptiva, é quando você estava fora. Porque quando você Claro, está dentro, você não consegue ter esse ócio criativo, né? claro. E hoje, cara, a gente carrega uma responsabilidade, não só com empresários, mas a gente carrega a responsabilidade de se tornar referência e inspiração para as pessoas. Existem as pessoas que não falam, não declaram, mas elas te acompanham e elas se espelham em você. E existem as pessoas que declaram. E é onde a gente precisa ter o discernimento e sabedoria para fazer o filtro muito bem disso. Por quê? Até postei ontem no meu Instagram sobre isso. O elogio é a forma mais barata de querer alguma coisa que é cara de graça. O elogio, vou repetir. O elogio é a forma mais barata de querer algo que é caro de graça. Você acha ali, explica. Existem pessoas que se aproximam de você, Clésio, não porque elas te admiram, mas porque elas querem sugar alguma coisa de você. E não tem problema, Acontecido muito isso, sabe? não tem problema as pessoas quererem parte do que você tem, desde que esteja dentro das suas condições, desde que esteja dentro daquilo que você acredita, porque o conhecimento ele tem que ser compartilhado, desde que você sinta que a pessoa. A gente, infelizmente, não tem responsabilidade sobre todo mundo, cara. Então não dá pra pegar, por exemplo, o que eu aprendi todo esse tempo e chegar e dissipar tudo numa pessoa. Ela ia enlouquecer, ela não ia aguentar tomar as decisões que eu tomei. Alguns sim, alguns não. Então a gente precisa entender que tem uma determinada fase da sua vida que você vai ser elogiado por muita gente. Provavelmente você pode estar nessa fase. E o elogio às vezes é disfarçado do que eu quero pegar de um pedaço seu. Entendeu aí, John? O Tem elogio às vezes é só acontecido um bastante. disfarce. O elogio é um disfarce. E aí, E tem acontecido muito isso, sabe? o fato de você ter Tem um acontecido muito coração isso. mole, igual eu tenho um coração assim que, cara, se você quiser crescer e quiser colar, irmão, só vem. Vamos para cima, vamos acelerar. Mas você consegue ter o discernimento de quem admira e de quem só quer puxar. Então, essa é uma leitura muito importante que o empresário deve fazer, que é entender realmente de fato onde é que ele está disseminando ali todo o aprendizado do conhecimento dele para multiplicar talento, para fazer mais gente, para poder escalar o negócio dele. Mas é importante que ele entenda também que o elogio é só um disfarce voltado para algo que eu Cara, quero. Fez sentido para você ou não? demais, ainda mais, igual você falou, esse, quando você começa a gerar um movimento, aí vem muitos aproveitadores, né? Demais. Que Demais. às vezes quando você tá ali para te ajudar é poucos, e às Demais. vezes tem aqueles que não fazem o que você faz, que quer te dar feedback. Demais. Aí é, Tem, aí é loucura. tem aqueles que não faz, que você, oh, gostaria de dar. E assim, às vezes, e a gente, assim, não querer, a gente escuta. Mas tá chegando um momento que você vai classificando, que você não vai fazer sentido mais você nem querer dar a oportunidade de escutar certo tipo de pessoas. Porque tem fase hoje, você está aqui em Brasília, mas você já tem uma agenda que já está bem ali e que não vai fazer sentido você tomar um cafezinho com. Oh, tem disponibilidade para um cafezinho? Queria sentar com você e bater esse papo. Tem pessoas que não faz sentido mais você disponibilizar seu tempo para isso. Quem te admira paga a tua consultoria. Quem te admira paga o teu contrato. Mas o cara quer dica. É, é.
Entendeu? Mas eu falo assim nessa questão de que dessa realmente você, de nós E tá entendermos isso. ótimo, e tá De tudo nós bem. entendermos isso, entendeu? Porque tem esses aproveitadores. E- E aí o empresário entender que tem certos momentos que ele vai ter que ter essa classificação Claro, de claro, quem eu vou ter dentro desse meu claro, tempo. claro, com certeza concordo plenamente com você. E aí, inclusive, não tem problema. Eu sou o cara das dicas, irmão. Não, legal, eu também sou. Você tava falando aqui no off que viu um conteúdo que eu postei lá do Eu te Red mostrei, Comercial que eu você te gravou mostrei e e tava para lá aplicar. para aplicar no seu modelo de negócio. Eu sou o Exato. cara das dicas. Porque é um incentivo à educação empresarial, é um incentivo das experiências que nós temos, que a gente faz, que a gente desenrola. Só que aí é diferente, você consegue ter essa leitura e esse tato de saber quando é realmente para edificar e quando é tipo assim, cara, eu quero que você carrega aqui e eu quero sair fora. Beleza, se você quer pegar e sair fora, paga pelo menos, irmão. Então, Se você quer pegar e sair fora, tem um custo. Pra você faz sentido? Não, não faz sentido. Então, procura com outra pessoa. Eu só posso te falar até aqui. e aí, do outro lado, você ter esse posicionamento de saber dizer não, É, saber né? De dizer saber não. dizer não, de você poder realmente ali ter, entender que seu tempo ali você tem que investir. E nós Claro, seremos cobrados por isso. claro, com certeza. As pessoas que querem participar aí do Máquina de Vendas, como que elas fazem? Você vai fazer a sua inscrição, vai acessar www.maquinadevendasbr.com.br. Lá nós teremos um formulário onde você vai falar de seu nome, seu e-mail, telefone. Pode acontecer de pedir também quantos colaboradores e faturamento que você tem, até porque essa imersão ela é voltada para um tipo específico de empresário, Pode porque ser que não faz sentido para essa pessoa pode estar ser que ali. não faça sentido. É, hoje a nossa metodologia, né, ela tem mais eficiência quando é para um perfil específico de pessoas. Se você quiser, eu falo sobre isso também de perfis de cliente aqui para a galera poder entender. Uhum. E aí você vai ser direcionado para o nosso grupo oficial e alguém do nosso time comercial vai entrar em contato contigo para te passar todas as informações do evento. O acesso do ingresso ele é de 2 dias, né, onde a gente vai ter algumas palestras relevantes e a ideia é a mesma situação aqui do podcast. Você sai de lá com a cabeça fervendo. Essa é a ideia Vai lá um principal. Dorflex lá já. Aí que se você quiser, o que que a gente pode fazer também? Esse episódio, né? Talvez as pessoas tá vindo aqui, mas a gente colocar na descrição Legal? desse episódio aqui que as pessoas possam lhe consultar, possam ler realmente entrar direto ali também. Você pode passar que a gente coloca ali. Legal. O que que eu não te perguntei que você acha que era interessante a gente trazer para esse podcast aqui? Eu acho que é bom, ô Clésio, a gente falar das fases do empresário. Fase por faixa de faturamento. Show de bola. Porque Por favor. muitos vão se Não identificar. seja baú. Muitos vão se identificar porque quando, quando eu fui estabelecendo o faturamento, eu fui enfrentando problemas e dores diferentes. Então, quando o cara fatura de 0 a 10 mil por mês, ele tem um tipo de problema. Quando ele fatura de 10 a 100, ele tem outro tipo de problema. Quando é de 100 a 1 milhão, ele tem outro tipo de problema. Quando é de 1 milhão para 10 milhões, é outro tipo de problema. E aí, para cada problema e para cada fase, são remédios, situações e soluções Não diferentes. tem como você dar ali um arroz com feijão pro cara, pro bebê, né? Você pega um cara que fatura 10 mil reais hoje, por mês, você concorda comigo que minimamente, se ele gastar a sola do tênis ou dos sapatos, ele consegue fazer 10 mil por mês? Sim, com Então, certeza. se você está me escutando e faz menos de 10 mil reais por mês, você precisa urgentemente se capacitar. Tem uma frase que você coloca lá: menino que não anda, Ah, eu posto essa. não vende picolé, né? Menino que não anda não vende picolé. Aí às vezes o cara tá botando a expectativa de que quer, mas as atitudes não Não, correspondem ao não resultado, condiz, não né? condiz. Então, se você quiser construir algo grande, cara, você vai precisar de gente. E você vai precisar enfrentar essas soluções. Então, por exemplo, problemas que eu enfrentei faturando 100 mil reais por mês. Problema de liderança, problema de capacitação, problema de encontrar mais gente, problema de contratação, estabelecer processos bem definidos. Mas dentro de todas essas fases que eu estou falando aqui, o coração de qualquer negócio é você ter um canal de aquisição de clientes. Você tem que ter um canal de aquisição de clientes. Um canal de aquisição de clientes onde, independentemente da previsibilidade, do que está entrando, do que não está entrando, você tem um canal de aquisição de clientes. E como é que funciona o canal de aquisição de clientes, Cléber? Só para a galera entender aí.
O canal de aquisição de clientes é por onde as pessoas vão Vai encontrar chegar ali, né? você, o que você faz. É por onde as pessoas vão te encontrar. Então, por exemplo, hoje um dos canais de aquisição que nós temos são os eventos presenciais. É um canal onde a gente consegue reunir muitas pessoas ao mesmo tempo, contribuir com o máximo de pessoas possíveis que provavelmente combinam ali entre fit de princípios e valores conosco. E a gente consegue monetizar também, porque fazer um evento como esse gera uma despesa absurda, Sim, com descomunal. certeza. Então tem um cunho lucrativo por trás disso. Então nós temos os eventos como um grande canal de aquisição, nós temos estratégias de tráfego pago como um excelente canal de aquisição, nós temos as estratégias orgânicas como um grande canal de aquisição, nós temos parcerias com influenciadores como um grande canal de aquisição, nós temos o braço de indicação como um grande canal de aquisição. Então existem hoje diversos canais que a gente vai abordar também na imersão. A gente vai falar lá na imersão, cara, de 18 canais de aquisição diferente que o cara pode trabalhar. Se ele tá vindo pelo caminho X, ele vai sair no resultado Y. Se ele tá vindo pelo tal lugar, ele vai sair por aqui. Se ele tá vindo por tal lugar, vai sair por aqui. Porque hoje, cara, criou-se, Clésio, um embate muito grande entre o cliente ter a expectativa de que o tráfego pago vai salvar o negócio dele. E o tráfego pago nada mais é do que um dos fatores para que isso aconteça. Quais que são todos os fatores? Todos rodando concomitante. Todos rodando de maneira concomitante. Então você pega hoje, por exemplo, eu já peguei caso de empresário que o cara fala assim, cara, minha empresa não vendeu nada esse mês. Preciso que Como se sustenta desse preciso jeito? de uma solução aí nos leads. Hoje existe, cara, uma falsa sensação de crescimento por fazer tráfego pago. Obviamente que, antigamente, quais eram os canais de comunicação? TV, rádio, TV, e aí você tinha que gastar uma grana absurda para poder fazer anúncios em O redes, investimento era bem alto. investimento era bem alto, e hoje você tem a possibilidade de você conseguir fazer esses investimentos com base no valor que você tem. Então hoje, se você quiser alcançar 10 milhões de pessoas de um determinado público a nível Brasil, se você tiver com a verba para investir, você alcança. As pessoas veem o tráfego hoje, Clésio, como o fim. Mas na verdade, o tráfego é o meio. O fim é a solução que você oferece. Porque se eu tenho algo estruturado que é bom e eu faço mais pessoas verem isso, obviamente eu vou vender mais disso para o meu potencial cliente. Você aumenta ali a sua boca do funil Você ali, né? aumenta seu alcance. Agora, se eu tenho algo que é ruim, fluxo comercial não tem, processo comercial não tem, fluxo de cadência não tem, repescagem não tem, follow-up não tem, e eu mostro esse produto e esse negócio para mais pessoas e eu tenho a falsa expectativa de que eu vou vender, eu estou me enganando. Por quê? Queimando dinheiro, né? Todas as vezes que eu acho que o meu problema tá numa situação, o problema tá em mim. Então não é que minha empresa não tá vendendo. Quando eu tô falando que a minha empresa não tá vendendo, eu tô terceirizando a responsabilidade para um CNPJ, só que um CNPJ não existe. O CNPJ é um número, um registro, que é feito na junta comercial. Se a empresa não está vendendo, é culpa do Hugo, é culpa do Clésio. Falta de habilidade, falta de conhecimento, falta de coragem, falta de decisão, falta de repertório, falta de tudo. E aí, se te falta alguma coisa, o que falta para você buscar o que falta? Top. Vergonha na cara e tomar uma decisão de E fazer a tomar uma decisão inscrição, de fazer o negócio poder estar lá. acontecer. Então, assim, canal de aquisição hoje é por onde você vai abarcar a tua audiência, por onde você vai acelerar e fazer o negócio acontecer. Se você tem um bom processo que gera demanda e você tem um excelente time comercial, bem treinado, ajustado, comissionado, com visão de futuro, onde a galera é faca na caveira, você gera demanda, esse povo come a demanda. Gera demanda, o povo come a demanda. Gera demanda, o povo come a demanda. E aí você faz o negócio acontecer. Top, top. Aí você ia entrar nessas fases para o empresário entender sobre isso. Aí você falou, esses 10 mil ele tem que gastar solo ali. Aham. Aí de 10 para 100, ele vai Ele ter já que formar. precisa, pensar em pessoas,
gestores. Quando ele passa de 100, a gente já está falando de líderes, a gente já está falando de uma liderança, que aí é aquela liderança corporativa onde você tem o cara que é CEO, o cara que é diretor, vice-diretor, aí ele tem um gestor, tem um coordenador, tem um analista, tal. Aí você pode modelar essa estrutura para trazer para dentro da realidade do seu negócio. Sim. Mas as dores, por exemplo, quando você vai passando ali, ultrapassando seus 100 mil, 200 mil, 300 mil reais de faturamento, é você repetir isso várias vezes. Para repetir, você vai ter que ter um canal de aquisição bem estruturado para que essa demanda. Porque Um processo bem fechou o estruturado mês, ali. irmão, zerou. Aí você tá devendo. Vai para cima, né? Fechou o mês, zerou, você tá devendo. Então, você ter esse canal de aquisição bem estruturado, e aí você começar a formar liderança, e você, o empresário, se preocupar com problemas maiores e parar de se preocupar com um problema pequeno. O que é se preocupar? Sair ali do apagar. O que é se Apagador de preocupar com um incêndio. problema pequeno, Clésio? Ninguém hoje na minha empresa me manda mensagem para pedir papel higiênico. Tá lá. Ninguém hoje na minha empresa me manda mensagem falando de custo de ferramenta que a gente precisa. Porque isso toma espaço na sua cabeça e é um problema muito pequeno. Qual que é o problema que eu tenho que estar preocupado? Qual é o canal que eu ainda não estou aproveitando, que eu poderia aproveitar e o que eu preciso para poder escalar essa parada? Top. Essa é a preocupação que o empresário tem que ter. Viu? Porque eu falei para pegar papel e caneta, pessoal. Porque o top. empresário, você que está nos ouvindo aqui, você é o maestro do seu negócio. E o que um maestro faz? Ele faz com que as coisas rodem com muita sintonia, muita maestria. Então você tem que ter pessoas capacitadas e qualificadas, você tem que ter um canal de distribuição, que é o canal de aquisição, muito bom. Você tem que fazer com que isso se repita e você tem que se preocupar com problemas maiores. O que é um problema maior hoje dentro do meu negócio? O problema maior é o próximo passo, próximo desafio, o que eu preciso superar. Então, cara, qual que é o meu próximo desafio? Eu pretendo ter um time com 30 vendedores. Top. 30 vendedores. 30 vendedores. Faca na caveira. Faca ali, na caveira. Retroalimentando o negócio. Retroalimentando o negócio. Fazendo ele sendo próspero também. Gerando mais demanda, gerando prosperidade, gerando referência, gerando ambição. Me colocando primeiro, pulando na frente da bala, na frente de todo mundo. Então o risco principal é o meu. Que top. O risco principal é o meu. Então, cara, onde você consegue passar essa percepção pro seu colaborador que você pula na frente na bala, você tá fazendo o que precisa ser feito, você não vive só de fala, você vive de atitude, você vive de decisão, aí a galera fica 100% comprada. Aí você engaja a galera dele. Porque se hoje, Clésio, a gente viver num mundo onde cada um decidir seguir só o seu sonho e de maneira individual, nós não teríamos grandes corporações e grandes negócios, grandes empresas. Nós não teríamos. Porque tá todo mundo seguindo o seu próprio caminho. A grande sacada de quem quer construir algo grande é você vender o seu projeto para o seu colaborador e mostrar que através do seu projeto e da sua ideia, ele também pode alcançar os sonhos e realizações pessoais. Ele possa crescer e ele possa se desenvolver. E assim, muitas das vezes quando a gente traz isso para dentro das mentorias e as imersões também que a gente faz, é exatamente, tem empresário, tem líderes que não entendem a história do colaborador. O que nós temos visto hoje, sabe? Antigamente as pessoas queriam tempo de casa, né? As pessoas trabalhavam ali por pagamento de boleto. Hoje não, as pessoas já têm um senso de propósito maior. Já tem ali uma perspectiva, claro, maior. Então, quando você consegue deixar com o colaborador, ele deixa de trabalhar para você e começa a trabalhar com você, você aumenta esse senso de pertencimento, aí vai atrelar naquilo que você trouxe lá atrás, que você fez, que é o intraempreendedorismo. Exato. É desse Perfeito. perfil de colaborador que nós precisamos. Perfeito. Mas para isso também, você como gestor, você como líder, precisa ser estratégico nessa aquisição. Claro. Nós não queremos aqui, então você trouxe aqui canal de aquisição de novos clientes. Então existe essa diferença também de recrutamento e a questão da aquisição de novos colaboradores. Claro. Hoje a gente tem processo do mesmo jeito, ó a dica para você aqui, mais uma. Do mesmo jeito que a gente roda, por exemplo, tráfego pago para adquirir mais clientes,
a gente roda tráfego pago para adquirir mais colaboradores Top, também. top. Então, Tem um canal de aquisição. tem canal de ali, aquisição para atração talento. a gente chama de funil de talentos. Então, ou seja, eu tenho gente chegando nos funis de talentos, gente chegando, a gente vai avaliando. Toda boa empresa, ela não tem que abrir a vaga só quando o colaborador é demitido. Esse processo ele tem que ficar aberto constantemente oxigenando ali, para que você servindo para o mercado, trazendo para que novos você talentos, novas habilidades. para que você consiga fazer essa qualificação 100%. E, cara, e o líder puxar a galera, meu irmão. O líder puxar a galera e fazer o negócio acontecer. Hugo, se a gente for ver, tem dois influentes aqui na mesa, dois comunicadores que gostam de falar, que vira mastermind, Já que deu vira quanto aqui? imersão. Já deu mais de 2 horas? É sério? Mentira. Deu 2 horas? Cacetada, irmão. Caraca. Eu não tinha noção, não. Eu também não. Considerações finais, meu querido. O que você acha aí? Qual é a mensagem que você quer passar? Tipo assim, 8 bilhões de pessoas no mundo. O microfone é seu para todo mundo. Qual seria essa mensagem que você deseja passar para todo mundo? Eu quero falar para você que Deus ama os desacreditados. Deus ama os desacreditados. Então, se hoje você empreende, se você tem um negócio, se arde no seu coração que, pô, você pode ser grande, você vai fazer o negócio acontecer, de que você realmente tem capacidade, porque a gente sente, a gente tem esse feeling, né? esse feeling, essa fagulha acesa, é porque realmente dá pra acontecer. Mas o jogo da vida é a gente deixar de ser otário cada vez mais rápido. O jogo da vida é deixar de ser burro cada vez mais rápido, Clésio. Que top. Essa é a grande verdade, cara. Se você tem dificuldade com uma coisa, deixa de ser burro logo nessa coisa e vai para a próxima fase. Vai para o próximo caminho, vai para o próximo cenário. Se permita, né? Se permita, destrava logo e faz um negócio acontecer. Então, hoje, se eu analisando aqui todo esse tempo de bate-papo, toda a minha história e das coisas que eu faço hoje, apesar de ter alguma relevância hoje no mercado, eu nunca fui mais capacitado, mais bem qualificado para fazer. Mas eu sempre tive convicção nas coisas que eu fiz. E se eu pudesse te falar de uma coisa que pode te ajudar a alcançar o que você quiser, é a convicção de que isso vai acontecer. Convicção e certeza. Todos os maiores que eu já ouvi, documentário, palestra, podcast, pude conversar pessoalmente, e alguns já consegui conversar pessoalmente, todos têm apetite por risco e todos têm convicção de que é impossível não chegar naquele caminho que eles trilharam. Top. É impossível, não tem como não acontecer. E aí você precisa tomar as decisões no meio do caminho que vão fazer te chegar nesse caminho. E aí, para poder fechar aí com chave de ouro, Deus ama levantar aqueles que ninguém bota fé. Que olha pra você assim e fala assim, esse não vai dar em nada, essa empresa aí não vai vender nada, esse menino aí não tem mais futuro, esse menino aí não tem mais o que fazer. Aí é onde ele chega, pega assim e fala assim, eu vou fazer, você vai se beneficiar do que eu vou fazer, mas não é mérito seu, é mérito meu. E através do que eu vou fazer, outras pessoas vão poder ser levantadas que se sentiam da mesma forma que você se sentia. Top. Qual é o seu arroba aí, pessoal que quiser te acompanhar? Minhas redes sociais, YouTube e Instagram é @eu.hugoroberto. E é isso, irmão. Foi um prazerzaço estar aqui com você, do seu podcast. Eu acho que você vai ter um conteúdo brabo aqui para fazer uns cortes. Para nós, né? Para nós. Top, essa conversa fluiu demais e é uma satisfação ter contribuído com você, que é empresário, que é líder da X. Vocês estão super bem assessorados aqui com o Clésio. O Clésio tem crescido demais e o que você precisar aí da nossa parte, nós iremos contribuir. Mais ainda aí, é isso aí. Contatos, network. Quero te agradecer, né, por você. Você não é baú, não guardou nada, né? Transmitiu várias coisas aqui para nós. Assim, por isso que eu fiz questão de poder tomar nota. Eu sou obcecado por aprendizado, só que eu sou enjoado no seguinte: eu vejo e eu sou executor. Eu aplico o aprendizado para você também, hein? Você aplica tudo aquilo que você pegou aqui, aplica. Vai na condição que você tem, vai no seu passo, vai no seu ritmo, vai dentro da sua condição para que você possa cadenciando. Se você subir no papel A4 durante o dia, não irá fazer diferença no seu tamanho. Mas todos os dias você pegar uma folha, ao final de 100 dias serão 100 folhas. Já vai fazer diferença? Demais. Então, bora avançar um passo e você jamais estará no mesmo lugar. Assim como nós iniciamos com o ritual, nós finalizamos também com o ritual.
Qual que é esse ritual? Eu vou falar lidera e você fala mais. Ah, O nome do podcast. boa. Lidera mais. Podemos? Com energia. Tem Com que energia. botar energia E de eu falo olhando vendas. pra lá? É, olhando pra cá. Tem que passar convicção, pô. Tá no central, não Tá tá, no Marcelo? central? Tá no central aqui, ó. Com convicção e com energia. Lidera! Mais! Bora avançar! Bora Até o pra próximo cima. episódio. Tamo Grande junto. abraço.